Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Hoje estamos muito felizes de receber o nosso convidado. Ele foi uma das inspirações para que esse podcast estivesse acontecendo, porque eu assisti, assim como ele, outros empresários no Conjove, né, na confraria que tem no Conjove, e que contaram, dividiram as suas histórias lá, que realmente me inspiraram. E eu disse, gente, isso precisa realmente alcançar o maior número de pessoas. E por isso a gente desenvolveu esse projeto. E aqui está ele hoje para poder dividir com muito mais pessoas a história dele. Né, Toia? Isso aí. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Sim! Shopping Bosque, Grão-Pará. Temos patrocinadores oficialmente! Novos patrocinadores, Novos, né? Que a gente já tinha. Então, Shopping Bosque, Grão-Pará, que vai iniciar, inclusive, uma campanha muito legal do Dia das Mães. A gente vai falar no próximo episódio sobre ela. Isso. E aí... Shopping Bosque Grão-Pará, Midas Macedo Ferro e Aço e Aguilar Advogados. Obrigada aos nossos patrocinadores. Obrigado. Antes de começar também, fazer mais uma vez o pedido para vocês se inscreverem no nosso canal. Vocês que estão aí só assistindo, é só clicar, não custa nada. E aí, vamos apresentar agora. Não esqueça de agradecer os nossos looks os nossos... Gente, a gente tem tantos patrocinadores já, né? Nossa, que exaustivo, uma lista enorme. Gente, Paula Brasil, como sempre, aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu quero fazer um agradecimento especial para Cecília, vendedora lá da Paula Brasil, que faz a seleção lá dos nossos looks, tem a maior paciência, podia estar vendendo, podia estar dando atenção para outros clientes e está lá fazendo aquela separação. Então, obrigado, Cecília, pela sua dedicação. Beijo, Cecília. Adorei o nome. Bom, e aí o nosso convidado de hoje, ele é franqueado de todas as Chili Beans em Belém. Inclusive, eu já tentei ter uma Chili Beans e você não deu espaço, né? Cheguei na frente. Eu estava lá 20 anos, né? Eu cheguei 20 anos depois. Não tentei, mas cogitei, né? Já tive entrevista, sou fã do Caíto Maia. E quem está aqui é Roberto Toelho. Seja muito bem-vindo, Roberto. Além de franqueado de muitas Chili Beans, todas de Belém. Ele também gosta de esportes radicais, né? E tem uma história de vida incrível de vida que a Jaiane já conhece. E eu quero conhecer também. Legal, vamos compartilhar. Muito bem-vindo, tá? Obrigado. Primeiro, agradecer, né? Eu acho que é muito bom a gente, hoje em dia, poder compartilhar com muitas pessoas, como a gente estava falando do bastidor. Essa é uma ferramenta que a gente pode expandir muito, né? Isso. E, às vezes, uma história, uma inspiração, algo que a pessoa capte e possa seguir na sua caminhada. Se fizer diferença na vida de alguém, que massa que a gente está podendo compartilhar nossas experiências. Exatamente. Com certeza. Eu tenho aprendido muito aqui no podcast e, às vezes, até no meu dia a dia, eu fico relembrando algo que alguém falou aqui e tem algumas coisas que se repetem, né? Sim. E aí... A dor da caminhada é parecida, né? E todo mundo acha que é única, né? Sim. Não, ninguém está passando por isso. Mas é porque realmente as pessoas não são acostumadas a dividir dores. Com certeza. Elas dividem só o que é o bom da vida. Então parece sempre que a grama do vizinho está mais verde. E não é bem assim, né? E quando a gente está passando um perrengue, a gente vê que outra pessoa já passou ou está passando, é um alento, né? Porque quando a gente está naquele momento, parece, nossa, eu faço tudo errado, não nasci para isso. Várias vezes eu já me questionei se eu tinha esse talento, né, para fazer o que eu estava fazendo. Acreditar em si, né? Eu acho que tem muita gente que às vezes não acredita nem que consegue dar o primeiro passo. E às vezes olhando ali aquela inspiração e tendo um pouco de entendimento de que se aquela pessoa foi lá e fez e tem várias que fizeram, por que não eu? Então, a gente pelo menos acreditar que pode, primeiro acreditar e ação. Primeiro passo, dar um passo para frente. Começar, porque aí a gente vai desenrolando e vai aprendendo e vai vendo como é que a vida é, as dificuldades e dividindo as experiências. Eu acho que a oportunidade que outras pessoas dão quando elas dividem a sua vida, ela é única. Porque dificilmente alguém ia chegar, por exemplo... Como é que eu, por exemplo, ia pensar, se eu não participasse do Conjove, eu acho que eu nunca te conheceria. Verdade. Nunca ia saber da tua história. E esse é um veículo de comunicação que a gente está levando a informação que é gratuita. Com certeza. Na internet. Exato. Entendeu? E mesmo assim, vocês não se inscrevem no canal, gente. Que isso? Fácil, né? Olha, só clica clicar lá, lá, se clica lá. inscrever. Que você vai ajudar muito o nosso canal aí, tá cada vez mais visibilidade aí para mais pessoas poderem realmente se inspirarem com essas histórias. Isso aí, Roberto.
Me conta aí, como tudo começou, né? A sua vida de empresário, empreendedor, começou com a Chili Beans? Não. Eu nasci numa família de comerciantes, né? Meus pais sempre foram comerciantes. Eu já nasci dentro dessa realidade, empreendedores. Minha mãe é empreendedora, tem 33 anos, ela continua empreendedora em tudo que ela faz. Empreendedorismo é atitude. Isso aí. Eu nasci dentro de uma papelaria. Meus pais tinham uma papelaria vizinha ao colégio que eu estudei a vida toda, no Santo Inácio, colégio em Fortaleza, sou cearense. E então eu estudava no colégio Santo Inácio e meus pais tinham uma papelaria na esquina vizinho e a nossa casa era 5 quadras de lá. Então minha rotina sempre foi colégio, casa e trabalho, porque o papai levava a gente de casa para ir para a papelaria, fazia o dever de casa ali no escritório, depois ia atender no balcão. Legal. Então a dinâmica de comércio eu sempre tive desde muito cedo. E aí entra o esporte. Eu era aquele adolescente que era louco por esporte, ia para o colégio para fazer todos eles, mas eu tinha sempre um olho muito brilhante para o esporte radical. Mas imagina aí na década de 80, né? Era muito fora da realidade o esporte radical. E eu tinha os ídolos que eram o Juba e o Lula. Era um programa da Rede Globo, era Armação Ilimitada. Era uma vez por semana, ele mostrava uma trupe lá, 2 amigos que eram surfistas, kitesurfistas. Eles faziam todos os esportes que na época eram os esportes radicais. E eu era aquele adolescente que queria fazer aquilo. Mas lá em casa, a família era uma família que dizia assim, quer fazer, conquista para fazer. Sempre. E como é que eu ia comprar uma prancha de bodyboard, comprar uma calça da OP? Tudo aquilo fosse extra, eu tinha que providenciar. Mas eu estava dentro de uma papelaria, meu saláriozinho era realmente de menino. Mas aí o adolescente e principalmente a mente, né? A mente que tinha que resolver. Eu lembro que cada véspera de grandes febres de bambolê, ioiô, que colégio vira febre, aquilo com bambolê, todo mundo, mas eu sabia onde é que meus pais compravam no atacado. E eu não sabia que tinha bambolê. Eu peguei o carro, fui lá, comprei, voltei, pendurei nas luminárias da papelaria da minha mãe e vendi tudo numa tarde. Ora, voltei, comprei de novo, repeti. Na terceira, minha mãe me chamou e disse, meu filho, deixa eu falar você vai ter que me pagar. Eu disse, mas como, mãe, me pagar? Aqui é tudo não. Isso aqui tem um custo, isso aqui é uma papelaria, não é um custo. Você está ganhando dinheiro dentro disso aqui. Ela me explicou, na verdade, que o nosso custo de ocupação ele tem que estar muito no nosso... Né? E são lições. Então, isso foi... E então, com esse dinheiro, eu comecei a ver que eu podia transformar muito mais rápido. Eu não podia sair da papelaria, porque aquilo era... Imagina, não tinha nem como. E aí, com 18 anos, meu pai me deu um carro e um revólver e me levou para competir num clube de tiro, como esporte. Meu pai era apaixonado pelo esporte do tiro. Olha. Era cultural. E eu fui começar a atirar com 18 anos e me desenvolvi muito rápido no esporte. Aí alguém chegou para mim e disse, cara, eu queria que tu me ensinasse a atirar. Aí eu disse, como? Me dá um curso. Aí eu dei o curso e comecei a ganhar. E era em dólar. E eu comecei a ganhar campeonato e fazer turma. Eu fui para os Estados Unidos atirar um campeonato americano. E lá eu vi uma loja de arma que tinha um stand de tiro indoor. Que hoje em dia tem vários, mas na década de 90 isso não existia. Eu tinha um dinheirinho guardado. Voltei para o Brasil com aquela ideia na cabeça. Eu já atirava profissionalmente. Eu já tinha um patrocínio para atirar. Eu digo, eu vou fazer a primeira academia de tiro no Ceará. Aí abri a primeira academia de tiro, um clube de tiro esportivo, onde eu ensinava. E aí as experiências, o faturamento foi outro. A coisa começou, eu me tornei referência e o tiro virou... Isso com quantos anos, Roberto? 22 anos. Nossa. E aí eu, com 23, a dona do imóvel, que era mãe de um amigo meu, chegou para mim, já tinha 2 anos. Começou a conversar, começou a chorar. Eu disse, o que foi? Não, a construtora ofereceu 3 apartamentos pelo terreno e você está aí ocupando e eu sei que você não vai poder sair, seu negócio é próspero. Eu digo, não, mas eu saio. Porque o meu cliente vai para onde eu for. Então, não vou atrapalhar a senhora, não. Pode ficar tranquilo, me dê um tempo. E esse tempo que eu pedi, adiantando as coisas, meu sogro, meu primeiro casamento, me chamou. Ele era revendedor Ford em Rondônia. E perguntou, você não quer ir? Em vez de abrir de novo, começar, você não quer ir para lá? Eu estou precisando de uma pessoa de confiança. E eu aceitei o desafio. Eu casei com 24 anos e fui para Rondônia, Porto Velho, para trabalhar numa revenda Ford. E lá eu conheci todos os departamentos. Já era uma multinacional.
a dinâmica era outra, eu cresci de entender, eu fiz cursos de sucessão, então eu passei a ter uma dinâmica maior de como era uma estrutura. Como era o mundo empresarial. Muito cedo. E passei também pelos perrengues, como quebrar, quando a Ford quebrou todo mundo, eu estava dentro do barco, afundei, senti essa dor. E me reinventei até que chegou uma hora que eu vim para o Pará. Há 20 anos atrás eu recebi um convite para vir para o Pará, era para fazer um negócio, e esse negócio, as químicas não funcionaram, não tem que ter uma sinergia, mas eu fiz uma amizade aqui, nessa visita, o negócio não deu certo, eu fui embora e essa amizade me chamou, os caras têm uma oportunidade aqui, eu estava no Gap, e eu vim para cá e comecei a trabalhar na Oi, eu fui da Telemar, na antiga Telemar, lá atrás. Nessa época eu estava como gerente corporativo de grandes contas. Já tinha uma experiência, a coisa tinha desandado, eu fui para o mercado. E aí surgiu, nessa época, eu estava namorando a minha segunda esposa, ela tinha uma loja no shopping e ia fechar. Já veio separado, né? Já. Tá. Vinha no shopping e ela queria fechar. Eu digo fechar. Mas essa já era aqui de Belém? Era uma loja de sais de banho. Estava muito ruim. E ela, não, eu vou fechar. Eu digo, por que não encontra uma outra coisa para colocar? E nós vimos na revista da Shop, falando da Chili Beans. Nessa época, e a gente tentou falar e nada. Nós aproveitamos que íamos a São Paulo, marcamos, fomos, sentamos com eles, mostramos interesse. E na hora que ele acabou, ele disse, franquia de vocês. Por mais eu não trabalhava, não tinha nada a ver com a sociedade, eu estava com ela, era uma loja só. E ela, digo, vamos fazer. Ela fez e eu trabalhava em paralelo, porque eu tinha que ir para o mercado, não dava para sustentar com uma lojinha só, 25 metros quadrados. E o Caíto veio displayar a primeira loja. Só que vocês terem ideia como o negócio tinha 5 anos de Chili Beans. Então ele veio pessoalmente, ele displayou, ele treinou a galera. Então, histórico, né? Com certeza. Cada peça. E aí começou uma história. Aí eu fui fazer um ano sabático. Em 2007 eu fui para os Estados Unidos e fiz um ano sabático. Gente, isso é muito chique. Eu também acho chique muito não, chique. é coragem. Me fala, como a pessoa se sustenta num ano sabático? Ela já tem muito dinheiro para ter um ano sabático? Não, ele separa um recurso, diz que tamanho ele vai ser, né? E o caminho Poupa, é história, né? poupa. É porque o teu ano sabático, tu quer num hotel 5 estrelas. Não, depende do seu ano. O ano. meu também, eu quero no hotel 5 estrelas. Eu já queria a Aí é disruptura. difícil manter um ano sabático. Né? Na verdade, eu fiz um projeto, né, com o paraquedismo. Eu sou paraquedista, né, vai fazer 30 anos. E o paraquedismo é uma comunidade muito que se suporta muito, porque a gente se joga de um avião, né? Sim. Então é uma comunidade muito... E eu fiz um projeto que, né, o que fosse mais fácil. Eu usei Microsoft Project, eu usei todas as recorrências que eu pude como, né, executivo para fazer uma viagem que fosse de um nível que não era para ser um nível gigante, porque eu queria morar num carro, eu queria estar numa caminhada. Eu visitei 27 estados americanos, passei por... Sozinho, 32 mil quilômetros, fiz 380 saltos, fui e voltei. Mas encontrando aí a comunidade e tu dá do aula. paraquedas. Eu ficava uma semana em cada área dessas com a comunidade. Da galera do E tu paraquedas. dá aula de... Eu era Porque câmera, depois de 10 saltos já consegue eu era ser câmera, né? Eu era câmera. Então, eventualmente... Ainda ganhava o seu Total. dinheirinho. Então, eles me convidavam para ser câmera durante o tempo que eu estava lá, Sim. porque era uma demanda que o mercado queria, mas não tinha quantidade de câmera e eu estava disponível. Então, cada salto que eu fazia, eu ganhava $25. Não precisava trabalhar, de qualquer maneira, eu tinha separado. Ou seja, ganhando dinheiro com o que gostava de fazer. Ficava uma semana e a outra semana eu seguia, viajava. Caramba. Então, eu conhecia um monte de gente, experiências e me largava. Aí as pessoas diziam assim, cara, qual era a maior dificuldade numa viagem dessa? Sabe qual era? Chegar e ser aceito. Primeiro que você tem que mostrar lá que você veio para quê? Seja claro, né? Não quero trabalhar, não venho tomar teu emprego, não quero ficar aqui, não vou morar aqui, vou chegar, passar uma semana e vou me embora. Quando as pessoas entendiam que era isso, a comunidade entendia que era isso, então eu sou um cara do Brasil que larguei as coisas e vou tirar um ano para mim. Para conhecer pessoas, trocar ideia. Aí a aceitação vinha com tudo. Eu recebia convite para tudo. Convite para tudo. Quando chegava Deve ter uma comunidade de amigos exato. lá imensa. Eu fazia uns cartazes com a minha foto, falando o que é que eu estava fazendo. O nome do projeto era Skydiving Around the World from Brazil, paraquedismo ao redor do mundo do Brasil. Sim. Contava quem eu era, né? Eu já tinha 2 filhos e tal, e decidiu fazer uma caminhada. E eu chegava na área
colocava aquele cartaz em todo lugar. Então, na lanchonete, no banheiro. Então, quando as pessoas passavam, sabia quem eu era e sabia a história, facilitava. Aí o que acontecia? Eu entrava na zona de conforto. Olha aí, gente, ensinando a fazer um networking prévio, né, com as pessoas. Porque as pessoas ficam desconfiadas, né? Chega em cidade Eu tinha uma semana para ficar. Se eu chegasse lá e alguém olhasse para mim e me visse como uma ameaça, que eu não era, não, esse cara veio para tomar meu emprego. Então, se eu facilitar a vida dele aqui, ele me toma um emprego. Mas esse cara não. Esse cara eu botava a data que eu tinha vindo, onde eu estava e para onde eu ia. Então, de onde eu tinha ido, a experiência, onde eu estava, e todo mundo empurrava. Gente, e aí, tu dormias no carro? E tu tirou esse... dormi em tanto canto. Porque as áreas, elas têm os rest areas, as áreas que você pode comprar. Mas comprou um carro. Comprei Mas não era aquele carro que é um ônibus, que tem banheiro? Não, ele tinha, dá para eu dormir dentro. Ele é um carro gigante com 7 lugares, tinha todos os bancos. Mas as estruturas das áreas, elas têm tanto a área de dormir, como as áreas de campo, com banheiro, água quente, são privadas. Ah, eu sou louca para fazer essa viagem. São privadas. Então, eu recebi um convite e ia. Não. Então, a estratégia que eu usei para essa viagem, todo mundo achava que era viagem de doido, era uma estratégia que eu usei para fazer todos os meus empreendimentos, qualquer coisa. E aí, quando acabou esse projeto... Seu Canvas, colocar no Canvas dá certinho. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei já com um convite para ir para Red Bull. Aí eu fui para Red Bull. Um amigo... Quando tu voltaste pro Brasil, tu vieste pro Pará. Vim pro Pará, voltei para cá. Não, calma, tem uma coisa que eu tô querendo perguntar. Nisso tu te separou para fazer essa viagem? Houve uma... Tu já tinha filhos? Tinha 2 filhos. Primeiro casamento, eu fiz o primeiro casamento. O segundo casamento. E eram pequenos? Tu foste pra Rondônia? Estava em Rondônia. Teus filhos estavam em Rondônia com a primeira mulher. Exato. Com a segunda não teve? Não tem filho. Ah, tá. E aí, ficaste 1 ano sem ver teus filhos? Fiquei. E aí, já estava separado um tempo, fiquei, mas tinha um contato, né? Então, naquela época ainda tinha internet com facilidade, eu consegui. E eu fui, quando voltei, os contatos, eu digo, ó, tô chegando e tal, e alguém disse para mim, Alberto, tem uma entrevista que eu fizesse para Red Bull. Eu digo, Red Bull? A Red Bull Brasil precisa de uma pessoa, toma conta da área comercial, vai ficar baseado no Pará, porque tem a IBD, que é o maior distribuidor, né, de Red Bull do Brasil. E pronto, eu fiz uma entrevista. Na entrevista, eles viram meu currículo. Quando chegou no ano, ele disse, o que é que você fez esse ano aí? Eu disse, deixa eu te contar. Tirando sabático. Os caras olhavam assim, mas como? Nada. Isso existe de verdade. Chegou na terceira entrevista, foi com o presidente da Red Bull para contratar. Eu acho que já era uma piada interna, né? Pergunta para esse doido o que é que ele fez. Não, porque a gente escuta falar de ano sabático, mas eu nunca sentei à mesa. Eu acho de alguém que efetivamente fez. Né? Eu só escuto os famosos que fizeram, E aí eu cheguei para ele, disse, eu contei e tal. Ele olhou para mim e disse, e quem é que me garante que eu não vou contratar um empreendedor que daqui a pouco vai arrumar um outro negócio e vai embora? Eu digo, ninguém vai te garantir isso. Porque meu espírito de empreendedor, ele vai ser usado dentro da Red Bull. Eu não preciso estar fora dela para empreender. Agora, o meu espírito vai ser esse. Então, esse cara aqui vai emprestar esses carismas para dentro dessa marca. Pronto, sinalizou e eu fiquei na Red Bull. Chegou o ponto que a Red Bull, a gente começou a ganhar tudo. E a Chili Bean sempre se espelhou nas ações de Red Bull. E aí eu era sempre nas reuniões, eu estava junto. Carla já tinha 3 pontos de venda, né? Sociedade na Chili Bean sou eu, a Carla Guedes e o Albino Barros. Nós somos os 3. O Albino veio depois, que ele era nosso administrativo. Nas que tu tem hoje. Isso. Mas aquela primeira tu abriste com a tua Mas segunda mulher. Era ela só. Continua minha sócia. Ah, é a Carla. A Carla Guedes continua minha sócia. Ela abriu a primeira e na sequência eu entrei, que foi na expansão, quando a Chili Bean disse para expandir, a gente ia comprar Manaus e Boa Vista. Eles numa condição que você sai da Red Bull. Você não vai ficar na Red Bull com... Eu digo, não vai dar conta de a condição está aceita. E aí aceitei sair da Red Bull e nós compramos 13 operações. Saímos de 3 para 16 e aí nós expandimos na época de... E sempre ficou essa sociedade? Sempre. E aí nós fomos para 25 pontos de venda em 9 municípios, 4 estados. E é de boa ser sócio da mulher? Quando você tem as regras estabelecidas, né? 20 anos de janela. Então, a gente criou dentro da estrutura, hoje nós trabalhamos com conselho. Então, nós temos hoje, pessoas, processo e produto é muito certo dentro do nosso negócio. Então, e pessoas, lá é o nosso, se perguntar para mim, o que é bom? Eu sou bom com gente. Sou bom com mais nada. Mas com gente eu sou bom, gosto de gente. Gosto, adoro. Então, a maior dificuldade de uma empresa, né? Muita gente tem essa dificuldade, né? Eu entendo que eu mentoro uma galera e esse é um pilar que ou tu és, ou tu não és, reconhece que não é, encontra alguém que seja e fica atrás, porque ninguém
tem que entender, você tem que se entender muito bem para que você construa uma base sólida. Sim. Né? Então, dentro da nossa estrutura, o Albino veio depois como funcionário, dentro da estrutura de Galgô, passou para dentro como sócio, hoje ele está à frente e as decisões são tomadas por nós três. Temos o Alberto Soares, nosso consultor financeiro há mais de 15 anos, então... Olha, Alberto, Alberto. Eu gostaria de dizer que já está na hora de você fazer o patrocínio desse Bora podcast. mandar um boleto pro Roberto. Boleto, até porque, Toia, se tu não sabe, eu recebi vários pedidos de telefone dele do episódio lá do Sushi Boulevard, viu? Acho que Então, cada assim, pedido tu tem que falar, Alberto, só vou passar mediante Pix. 20% do contrato. Então, nós temos uma estrutura super azeitada no sentido de pessoas certas nos lugares. Assim, eu tenho os pilares de muitos anos, né? A nossa galera da ponta é uma galera que trabalha realmente muito feliz, no sentido que a gente proporciona um ambiente que seja... Nós podemos sair de casa, ver que a gente é, ir para a rua e lá nós fazemos... ser feliz. Exato. E a Chili Beans também ajudou muito, porque a nossa história é uma história, né, passo a passo. Nós éramos julgados, a gente era os doidinhos do shopping. Os meus amigos, né, eu tenho uma galera formal, eu almoço, perguntavam, Toelho, como é que tu consegue trabalhar com aqueles doidos? E eu olho, que doido, É porque eu acho que é da cultura da Chili Beans, né? A galera é mais diferente, né? Assim, eu não dá pra ser vendedora, eu não vou ser aceita pra ser vendedora da Chili Beans. Não tenho perfil. Outro dia, uma vendedora minha falou assim, dona Toia, eu queria pintar meu cabelo de azul. Falei, você quer? Aí eu falei assim, vai lá na Chili Beans, ver se tem uma vaga pra você, você pinta. Te juro. Porque na USA não cabe uma vendedora de cabelo azul. Na Chili Beans cabe. Eu acho que cabe. Eu sempre disse, uma vez um processo... Eu vou ser notificada se tiver uma vendedora de cabelo azul na minha loja. O processo de seleção, uma vez, um rapaz chegou lá todo arrumadinho, com os botãozinhos, cabelo batidinho. E uma galera colorida, aí eu abro o processo de seleção, é uma mesa grande, uma galera toda. Eu digo, galera, eu quero que vocês sejam vocês aqui. Aqui a gente quer ver quem são vocês. Zero experiência, para mim é ótimo. Não tem experiência nenhuma, a gente vai construir algo. São os melhores estagiários do escritório sem experiência. Saiam de casa como vocês são. A gente está com cabelo vermelho, né? Cabelo azul. Quem tem tatuagem, e a cara dele foi mudando. Aí daqui a pouco eu percebi, meu irmão, você... Tá tudo bem. Só acredito que eu tinha uns dread bem aqui. Minha mãe me fez cortar esse cabelo para arrumar um emprego, porque eu vinha para entrevista hoje. Eu chego aqui que se eu tivesse o dread era melhor ou não. Mas eu acho que é realmente uma cultura. Nós trabalhamos com moda, né? A Chili Beans se colocou muito com moda, música, atitude. E essa aderência traz com que as pessoas, os bons, né? Que foge de um padrão que eu acho que... É se reconhecer como você é. Exato. Todo mundo está feliz ali, todo mundo mas acho que é uma forma de chamar atenção também. Os vendedores ali são diferentes, mais ou menos. Mas assim, são estilosos, né? Tem algum detalhe que chama mais atenção. E houve um momento que muita gente não olhava para mim e entendia assim, cara, se eu chegar na loja, será que eu vou ser atendido? Né? E uma das coisas que a gente sempre falou em casa é, quando chegar uma criança, a gente trata como se fosse o filho ou o sobrinho, a senhora com a nossa avó, com a nossa mãe, a gente equaliza onde foi, e a educação é uma coisa que a gente pode ter, e a atitude, né? Então, eu recebo muitos feedbacks, né, de, às vezes, pessoas que foram e dizem, cara, fiquei tão impressionado, como fui bem educado, como foi atencioso, me vendeu mesmo, então... uma galera que realmente, eu acho que essa felicidade. Na ótica é outro perfil? A ótica mudou um pouquinho, né? A ótica, a gente tem uma galera que é antenada, mas uma galera um pouco mais, né? E para fazer um óculos de grau exige mais seriedade, né? Um pouquinho, É saúde, a pegada é outra, é engraçado. Então tem outro perfil de vendedor para ótica também, né? Tu tocar nessa que foi uma coisa... que eu fiz uma reunião com a Vermelha, que a gente chama de Vermelha e Ótica. Aí a reunião da Vermelha era... que é outra pegada mesmo, que já é... né? E nossa pegada é de 20 anos. E a ótica é novo. A ótica foi no meio da pandemia, que a gente começou esse negócio da pandemia. Já estamos com as 5 óticas, já tem um grupo, já tem número, já tem a história toda. E de tarde era a região da ótica. Quando eu entrei na sala... galera, tranquila. Tá. Aí eu olhei assim... Não me preparei. Pois não é, exato. Tem que desacelerar, né? Porque realmente são mercados, né, a gente está em outro nicho, a gente já tem uma história muito grande já dentro desse mercado, mas o mercado óptico ele é um mercado diferente, né? Nós temos
é saúde. Então, foi natural também isso. Porque essa galera é uma galera mais tranquila. Muita gente acha que a gente pegou muita gente da operação que a gente já tinha, só algumas pessoas, porque realmente esse perfil às vezes não cai, mas está todo mundo feliz também. Legal, cada negócio. E me deu uma curiosidade para quiosque. É outro treinamento também, os vendedores? Porque eles têm que abordar, né? Eu confesso que eu não suporto passar perto de quiosque. Nenhum, não é com o teu. Porque eles ficam, vem cá, tem uma promoção, não sei o quê. Eu acho chato. Mas eu sei que é um treinamento diferente para quiosque de loja, né? Por exemplo, as minhas vendedoras não podem ficar na frente da loja. Ei, vem cá experimentar um sapato, não sei o quê. No quiosque tem esse objetivo. O quiosque é até uma boa. O quiosque muita gente não sabe, mas se você olhar ele de longe, ali é como um voleibol. Eu tenho as posições no quiosque, a ponta, tenho que estar na espera. Então, quem está na ponta do quiosque é o que vai fazer o atendimento. Então, existe ali dentro daquele rodízio a forma como você vai. A pessoa foi... por característica, a gente não é muito de chamar, de puxar, porque é chato mesmo. É chato. Né? Mas como o nosso produto está sempre à mão, e é cultural das pessoas... já conhece a gente há 20 anos, chega lá, botar um óculos, achar que é legal. Então, ele é meio que, prova aí, vê se tu fica. E quando eu olho para ti, que tu coloca, que tu identifica que esse óculos ficou bom, o que está na ponta, ele vai lá e faz o atendimento e tenta fazer a conversão. Então, eu não tenho tumulto, você vê que não tem tumulto, não tem dois em cima. Existem posições que a gente aprendeu, né, com o tempo, que roda. Então, quem está na ponta quer fazer a conversão, então não pode ser agoniado, ele perde a vez. Por mais que seja no shopping, mas ele perde a vez porque eu coloco em posição. E é um circuito. E é uma habilidade, porque na hora que eu estou na vez, se eu vacilar e não converter, eu vou voltar para o final da fila. Então, o quiosque tudo tem suas estratégias, sua ciência, né? E trabalhar com quiosque é isso. Como muita gente pergunta por que eu tenho um quiosque e uma loja. A minha outra pergunta. São públicos diferentes? O produto é diferente? Não, o fluxo é diferente. Porque é como numa maré. Eu tenho uma rede aqui, uma rede aqui, uma rede aqui. Esse cardume não vai passar aqui, esse que passou aqui não vai passar aqui. Esse que vai passar aqui não passa aqui. Então, tem posições do mall que você coloca, as operações não se conhecem. Eu tenho um gerente para cada um, meta para cada um, é tudo independente. Centro de custo, tudo independente. E eles não se falam, nem estoque se fala, nada se fala. Olha, interessante. Né? Muita gente não tem essa... Por que tem? Eu tenho 3 operações. Tem a ótica... quiosque, no mesmo shopping. Então, e elas não se falam. Pouca gente entende que um mall... Tem gente que só vai no shopping tal no 3º piso. Tem gente que só vai no shopping tal. Só anda pelo lado do shopping. Só anda pelo lado do shopping, só vai no mesmo restaurante. Então, é uma cidade, né? É verdade. E, Roberto, sabe o que eu tô achando interessante? Que tu pegou a marca ali no começo. É a segunda pessoa que passa, né? Falando, o Rafael também foi isso. Eles dizem que desbravaram ali, a reserva. E eu acho que tu tá na mesma vibe também, né? Tu pegou uma empresa que estava começando ali, seus 5 anos, tá ainda para engatar ainda, né? Uma marca de óculos, principalmente. E tu tá aí 25 anos. 20 quer anos. Dizer, sim, a marca tem 25. Isso. Então, tipo assim, tu cresceu junto com ela, né? Crescemos Quer dizer, vocês foram realmente reconhecendo quais eram as posições de ataque, quais eram os cenários que ia fazer venda para vocês, onde vocês tinham que se posicionar. Quer dizer, tu pegou várias fases. Provavelmente o quiosque veio anos depois, agora veio a ótica, né? Sim. Então, muito bacana, né? Poder participar aí do crescimento de uma empresa como a Chili Beans. E a Chili Beans, por característica, né? Nós somos hoje, no G20, né? Nós temos uma galera que está chegando já, passou de 15 anos, ou seja, perene na marca, e sempre construindo a 4 mãos. Bem interessante, porque a gente só conhece o parceiro quando dá água no barco, quando o negócio pega, né? Quando seria a história do que é que está no contrato, ou o que é que está no olho, ou o que é que... Então, em 20 anos, várias dores de barriga, né? Para lá e para cá, porque é uma caminhada, né? Então, são nessas situações que você conhece o outro lado do parceiro, como foi na pandemia. Eu faço parte do conselho. Eu tinha reunião semanal com o Caíto. E tinha dia que o Caíto não dizia nada. Brother, eu não sei o que falar, como é que tá, eu quero saber só da saúde da galera. Vocês estão bem, como é que tá? Tava todo mundo no mesmo barco, mas ninguém escondia, né? A gente olhava um pro olho do outro e dizia assim, ó, tá aqui, tô fechado. Como é que tá em tal lugar? Aí rodada por estado, né? Estados com muito mais rigor, outros abrindo, mas era uma loucura. Então, foi nessa hora que a gente dizia assim, ó,
parceiro, né? Porque o cara, numa hora dessa, não tem o que falar mais, bora ficar olhando pra cá do outro aqui, eu quero ver vocês, quero estar junto. Então, são nesses saber que podia contar, né? Saber que pode contar. Como foi também com a nossa galera, né? Então, isso se replica. Eu acho que Tiribins tem uma coisa muito interessante, que o nosso DNA de quem está, né, dentro desses mais antigos é muito parecido. A gente senta para conversar Acabamos de chegar do navio da Tiribins, na Superdose, que é onde o Caíto faz um puta de um show, leva artista e mostra, né, levando 36 funcionários. Todos os franqueados? Eu levo 36, levei 36 aqui. Vão franqueados e... Franqueado eu levo a minha galera. O DNA está nisso, eu levo os gerentes, levo os melhores vendedores, a gente faz campanha o ano todo, é um evento, né? Um evento. E é uma imersão. 4 dias de imersão de tudo na marca, da cultura, interação, cachaça, tudo que eles gostam, festa, e depois volta todo mundo doido para fazer acontecer. Premiamos, ganhamos o melhor vendedor do Brasil, foi nosso esse ano. Foi. Do Bolevar. E é a 5ª vez que a gente leva esse prêmio. Então, são indicações dos melhores. Tive indicação do Bolevar como melhor gerência. E aí, isso é que faz com que essa marca ela cresça. E a gente também tem tesão de estar dentro, né? Com certeza. Porque ela é viva demais, Não, né? isso realmente empolga muito, né? Eu trabalhei na Petrobras e a Petrobras tinha. Como eu era do jurídico, eu não participava, né? Mas os melhores revendedores já foram para Dubai. Sim. É muito, muito legal, muito legal. E os funcionários, é o posto mais o funcionário que atende. Vai criando a cultura, né? Eu acho que olha, quando teve a viagem para Dubai, quase eu mudo de setor. Falei, ai, por quê? Porque o jurídico não entrava, eu era área meio, né? Não entrava nessa premiação. É muito bacana. A empresa que tem essa cultura. É verdade. E, Roberto, eu ia te perguntar uma coisa que eu esqueci agora. Vamos para a colinha. Olha, eu quero te perguntar como é que foi a questão da perna. Da perna, né? Você chegou aqui... Né? O quê? Vai fazer na hora da virada? Não, mas tá aqui, né? Como é que foi? O que aconteceu? Né? Eu soube, né, que você decidiu amputar sua perna. Foi... Conta como isso aconteceu. Primeiro foi... A gente estava naquela fase de expansão e fomos para Paraupebas, Marabá, Paraupebas. Tínhamos Marabá, Paraupebas, Macapá, Santarém. E essas distâncias a gente fez a primeira vez de carro. A gente comprou uma loja no shopping de Paraupebas para inaugurar. E nessas idas e vindas eu disse, cara, isso aqui é muito perigoso. Será que é mais fácil a gente comprar um aviãozinho? Eu já saltava de paraquedas há 30 anos, só via dentro dos aviões, saltando dele. Eu vou aprender a pilotar, vou pousar e vou decolar e vou fazer esses trechos. Tu aprendeste a pilotar? Aprendi. Você viu que foi bem demais, né? Tô vivo, né? Mas eu comecei a fazer essas rotas e aí num final de semana, 22 de dezembro de 2013, véspera de Natal, imagina o varejo aloprado e era um domingo e eu tinha esse aviãozinho no clube aeronáutico que tem aqui e eu fui fazer um voo local e o avião caiu, né? E na pancada, uma pancada muito forte, eu bati numa fiação de fibra ótica e toda a força foi em cima do meu lado esquerdo, que eu segurei com os pés e meu pé tive uma fratura bem séria, exposta e perdi osso e o meu pé realmente ficou muito ruim. Ele, tipo, explodiu, assim? Explodiu. Ele teve uma fratura de alto impacto. Ele ficou bem... Eu perdi nervo, fiquei com difuso de nervo, eu tinha dor crônica. E o médico remontou e eu fiquei com essa dor. Fiquei com uma dor... E eu sou paraquedista, eu jogo beach tênis, eu jogava tênis, eu velejo de kite, eu atiro, eu... Surfa! Sempre fui um cara ativo em tudo. Mas com um pé que doía, eu não fiz nada, não podia fazer mais nada. Comecei a ficar num buraco. E eu assisti uma propaganda de televisão dos Correios mostrando um para-atleta que entrava numa academia, botava uma prótese e corria em cima dessa esteira 22 km por hora. E aí, pessoal, era a ativação das Paralimpíadas no Brasil em 2016. E eu vi aquela propaganda, era outubro. Eu digo, cara, esse cara tá correndo em cima dessa prótese. E eu tô aqui com a dor danada, posso mais correr. Mas você tinha dor sempre ou só quando fazia exercício? Só quando andava. E eu só botar o pé no chão já deu. Eu andava de bengala ou de muleta. Quando eu forçava demais, eu ia para muleta. Ou seja, o meu pé não prestava, só se via para doer. E a parte boa, que era acima dele, estava indo junto. Eu comecei a ficar realmente... E essa propaganda me deu uma visão de que o cara estava correndo em cima de uma prótese. Aí eu digo, será que eu posso trocar esse pé por aquele pé ali?
Porque se eu tirar esse pé aqui e botar uma prótese e correr como ele, eu volto a fazer tudo que eu fazia. Simples, né? Na cabeça foi, será que eu posso trocar o pé que dói por esse? Aí eu fui e fiz uma pesquisa no Google, lá perguntei para ele, Dr. Google, amputação eletiva, né? E apareceu uma entrevista do Dr. Marco Guedes, que é o médico que fez minha amputação. Ele também foi amputado com 27 anos, quando ele estava na residência. E a vida dele se dedicou à amputação em prótese. Eu fiz um estudo, mergulhei na ideia, ele colocou lá nessa entrevista dele com Drauzio Varela. Era uma entrevista, a língua muito simples. Ele falava que para a classe médica, um paciente que entra no centro cirúrgico e volta sem um membro é uma derrota. E as partes num pé, partes moles, nervo, osso, tudo que você perde e não se regenera, né? Esse pé não tem funcionalidade. Uma amputação, boa amputação seguida de uma protetização não é uma derrota, é uma solução terapêutica. Eu digo, pois você escreveu isso para mim, porque meu pé é igual a esse aí que ele diz, não serve para andar, não serve para nada, e pé só serve para duas coisas, andar e dar chulé. Não serve para nada. Nada. O resto era como o outro enxerga, é estético, sim, mas na minha cabeça era funcionalidade. Eu precisava de um pé para andar, porque o meu pé só servia para doer. E ele estava desando a parte boa estava sendo morta por um pé que doía. Sim. E aí eu fiz um estudo. Porque te limitava a fazer todas essas atividades. Tudo. E principalmente eu tinha a dor da alma. Uma vez um amigo me mandou uma mensagem, vem pra praia, a gente vai velejar, de cá não posso velejar, não posso nem andar na areia. Aí eu tô em doido, depois vim ter dor na praia, que é melhor do que ter dor em casa. Ele com o maior amor do mundo, ele é meu amigão, meu irmãozão. E eu senti que, aquilo me bateu porque eu digo, não, eu não dou conta da dor da alma, porque eu ver o outro velejando, sabendo que eu sei fazer, mas aquele pé não deixava, me matava. E eu deixei comecei a ficar escuro. Fiz esse estudo, dividi o boi em bife, estudei sobre como era a amputação, prótese, e peguei no YouTube todas as pessoas que tinham prótese que faziam o esporte que eu fazia. Encontrei tudo, fechei, fui lá para São Paulo, fiz uma consulta com o Dr. Marco, levei minhas fotos fazendo os esportes, levei meus exames todos atualizados, e disse, esse aqui sou eu, esse aqui é meu pé. Eu quero voltar a fazer isso aqui de prótese. E aí ele fez os exames muito sérios, porque ele é amputado, ele tem uma responsabilidade gigante, o nome dele é gigante, ele fez meu exame, olhou e disse, você é eletivo, eu digo, bora marcar a data. Marcamos a data e pronto. Aí eu fiz um projeto inteiro, desde a preparação física, financeira, tempo. Era um projeto, era um empreendimento não podia estar errado, né? Eu tinha uma oportunidade. E eu fiz desse jeito, foi uma decisão, construir em cima dessa decisão, né? Porque são medos e incertezas, né? E principalmente as pessoas, quando eu disse para as pessoas que ia fazer isso, a enxurrada que eu recebi de pessoas. Eu estava falando hoje com uma pessoa que tem que tomar uma decisão e tem um problema, e ela me falando que as pessoas estão adoecendo do lado dela. Eu digo, eu te entendo, né? Porque são pessoas que nos amam, que têm medo e incerteza e não quer que a gente, como empreender, quantas vezes a gente não chegou e disse, olha, eu vou abrir um negócio novo, então compartilha com alguém, disse, não, bicho, tu tá ficando doido. Meu primo, terceira geração, deu errado e não sei o quê. É por quê? Porque é um medo, te ama, aí não vai não. Quer sempre que fique na segurança. E aprisiona. Então eu tive, depois que eu abri isso, eu estudei, eu digo, não, agora está decidido, eu comecei a comunicar, disse, vou fazer uma cirurgia, vou trocar o pé. Eu não falava amputação, porque a amputação era muito ácido. E o universo que eu pesquisei era um universo doloroso que as pessoas perderam no acidente. E quando falava, vinha uma coisa meio que desgastamento, uma coisa que... Eu dizia, não, vou trocar o pé. Aí, é mesmo? Como é? Eu vou tirar isso aqui e botar uma prótese. Isso é como? Cortar? Eu digo, amputar. Eu digo, eu vou amputar. E isso começou a... e normalmente isso é sofrido, porque quem tem que fazer é obrigado a fazer. O seu não, foi uma escolha. Pois né? Mas as pessoas às vezes acham o seguinte, é melhor eu ficar com esse problema aqui, não vou gerar satisfação para ninguém, eu vou ficar aqui, me acomodar aqui, eu tenho medo, não dá, e fica. Né? Eu tinha encontrado uma solução terapêutica para o meu problema, mas ele passava por uma decisão que era uma decisão muito difícil. Né? Para a maioria das pessoas, difícil. E na minha cabeça, era como se eu tivesse uma Ferrari sem o pneu. Não adianta. Motor, nada. Se não tiver um pneuzinho lá, pode ser a peça mais barata de uma Ferrari, não sei nem quanto é. Mas se não tiver o pneu, ela não anda.
E eu só tava sem o pneuzinho, só tava no pneu. O outro, é igual? Não. É funcional, mas ele me devolve a vida. Me devolver a vida, eu vou ter que fazer todos os esportes. E eu acho que pouca gente me conhecia por Chili Beans. Né? Por quê? Porque eu nunca apareci. Nunca apareci. Não aparece. Nunca. A gente nunca passou a revista, na época das revistas, né? A gente, quando aparecia alguém, a gente botava um institucional da Chili Beans. Nunca dei entrevista para ninguém, nunca, porque a maioria da época não era isso aqui de construção, né? Era para ostentar, para mostrar, né, sucesso, alguma coisa que eu achava que não tem sentido, porque eu preciso da minha loja estar ok, meu produto está legal, minha galera está treinada, para que eu tenha sucesso. Eu não preciso aparecer, porque quem tem que estar na frente aparecendo são eles. Se a operação aparece legal, reverbera aqui, está tudo certo. Mas quando eu tomei a decisão de vir para voltar a fazer esporte, reverberou de uma forma grande, porque era uma decisão e comecei a acompanhar, as pessoas começaram a ver e vai amputar. E aí eu amputei. E na cabeça eu botei assim, ó, eu não estou doente, estou bonzinho. O que está doendo é o pé. Quando eu cortar esse pé, que eu tenho um processo de 2 meses para botar a prótese e começar o processo de andar, como eu não estou doente, eu vou fazer tudo que eu fazia antes. 21 dias eu fui para o navio da Chili Beans, para a convenção, subimos no palco ainda de muleta para ganhar um prêmio. E a galera apavorou. Apavorado. O Caíta apavorou, todo mundo apavorou. Por quê? Porque eu executei um projeto que... E não tinha sentido eu me esconder. Eu ia pro shopping, almoçar com a galera na minha terça-feira. Eu ia sábado para Tucuruvi. Normalmente, parava meu carro automático, descia, botava o pezinho embaixo. Todo mundo apavorou meio mundo. Meio mundo. Que eu acho que, mas eu digo, olha, eu não estou doente, eu estou bonzinho, vai conversar comigo, meu pé doentinho morreu. Eu estou esperando agora uma prótese. E quando eu botei a prótese, que eu comecei a divulgar, mostrar, né, que eu estava andando, isso aí viralizou. E aí as pessoas descobriram que esse cara era da Chili Beans e uma coisa virou a outra, a atitude empreendedora com a atitude de solucionar um problema como era o meu. E aí eu comecei a conversar e disse, isso não é sobre mim. Porque as pessoas começaram a olhar para mim como isso. Não, peraí. Eu tinha um pé que doía, tirei, mas tem outros problemas aí, não é só... Eu tive uma atitude com relação ao meu problema. Qual é o teu? Qual é o teu? O que é que tu tá fazendo pro teu? Vamos tirar de mim? Aí eu fiz, ó, vou tirar de mim e vou criar um projeto Mais Um Passo. Porque o meu Mais Um Passo foi nesse sentido. O teu foi aquele outro, o teu foi aquele. Se a gente for começar, cada um teve um olho, meu irmão, tem que tomar uma decisão. Né? Vou sair da Petrobras, não sei o quê. Posso ficar aqui a vida todinha, sempre o sim e o não, o contra, e você tomar a decisão. E eu acho que reverberou, e eu disse, ó, vamos fazer o projeto Mais Um Passo, que ele é sobre... E aí deixei aberto. Uma vez me convidaram para fazer uma palestra. Explica o que é o projeto Mais Um Passo, para quem não conhece. O projeto Mais Um Passo é... Eu fiz um projeto para mim, para amputar um pé e botar um pé. Isso é caro, muito caro. E não é como um aparelho celular que você entrega e sai falando. Muito caro porque é eletivo, plano não cobre. Não é só isso, é cirurgia. O plano não cobre? Não. A prótese. A prótese é cara. Vou precisar de uma pelo resto da vida, é preço de um carro, da manutenção. Tem todo um processo. Tem que trocar. Exato, ela quebra, né? Imagina, eu jogo o beat todo dia, eu só vivo dando manutenção. Depende do uso, é como um equipamento. Então, é um processo que você tem que ter um envolvimento. E eu tinha uma covardia muito grande, que eu estava mostrando a minha atitude, ó, pega a minha atitude e lá para ti. Mas a minha covardia, o meu medo era alguém chegar e me pedir uma prótese. Pô, meu irmão, tu tem uma prótese aí, me arruma uma prótese. Né? E eu dizia, como é que eu ia fazer isso? Porque não tem recurso para isso, não dá. E aí num desses dias aí, eu recebi uma mensagem de uma mãe, no Facebook, me contando uma história, um médico, que é um médico colega também, que conheceu, e essa mãe contava que a filha dela tinha perdido a perna há 6 anos, uma doença, e ela estava fazendo uma prótese. Até hoje ela estava sem andar, e o sonho dela era dançar a valsa de 15 anos em pé. E eu digo, pronto, chegou. E aí aquela coisa, né? Ela não, deu entrada pelo SUS. Eu digo, então, deixa eu ver, às vezes é burocracia, né? Contei uma historinha na minha cabeça, né? Eu vou lá para entender, mas aí fui lá para entender Cheguei lá, vi essa criança, mãe, vó, bisavó, todo mundo, a família bonita, e a criança sem a perna. Peguei os documentos, ela dizia assim, já estive lá 4 vezes, o Estado nunca conseguiu a prótese. Eu peguei aquilo ali, saí, sentei no carro, chorei, mas eu fiquei... E aí fui dormir, era sábado, né? Fui dormir com esse negócio agoniado, como é que eu vou ajudar, como é que vai?
Segunda-feira eu recebo o telefone de uma amiga de São Paulo. Ela é uma empresa de marketing que atende a Elo, Grupo Elo. Tuélio, fazia anos que eu não via ela. Tuélio, tem aqui um negócio com a tua cara, que é uma palestra que eu queria estar aqui. Uma palestra? Eu já não tenho palestra. Não, mas é o seguinte, aqui a gente vai ter uma campanha, seja quem você quer ser, aconteça. O que tu fez é exatamente isso. Tu fez porque tu... Vim fazer uma palestra. Agora é sexta-feira, isso era segunda. Sexta-feira. Aí eu digo, eu vou, nega. Vou. Ela disse, quanto é? Aí eu digo, deixa eu te contar uma história. Aí contei a história da Giovana para ela. O que você conseguir aí, eu coloco para ela aqui. Ela ouviu a história, foi lá, com diretoria lá, disse, pode mandar. A primeira prótese da Giovana foi essa palestra. Nossa, e aí eu descobri que eu contando a minha história, eu podia criar um fundo, e esse fundo eu rever para essas histórias que vão chegar na minha vida, né? Caramba, e aí veio, aí as palestras começaram a fazer sentido, virou um produto que hoje eu compartilho, e ele, né, vem uma doação direto para a pessoa. Eu tenho hoje... Você já montou uma ONG hoje para isso? Na verdade, sou eu, né? Porque... o projeto Mais Um Passo foi tira de cima do toelho, é mais um passo. Então, hoje tem uma pessoa que está precisando de uma bateria para a cadeira de roda dela. Eu foco para isso aqui. Precisamos de X. Tem esse aqui que está precisando de um pé. Quanto é que é? É X. Quando aparecem as palestras, eu digo, tá aqui, eu já tenho X, eu mando para lá. Tá aqui o dinheiro. Tem ali uma criança que está precisando de uma perna que foi atropelada em Fortaleza. Fui conhecer a criança. Aí alguma coisa vai lá, para ela. Ou seja, não é atacado, porque não dá, difícil, mas eu também não fico frustrado no sentido de não poder ajudar. E eu faço muita mentoria. Então, a minha janela é aberta, então as pessoas se sentem muito à vontade, dizem, olha, fulano meu funcionário foi atropelado, perdeu uma perna. Deixa comigo, ele me dá o endereço, eu vou na casa do funcionário dele, conheço o cara, mostro, eu estou em pé, qual é o processo, meu irmão, o caminho da prótese, porque é um universo que as pessoas não entendem, não conhecem, né? Como o nosso universo de empreendedores, muita gente não entende, sabe como é. Então eu faço essas mentorias, ajudo nesses caminhos e faz sentido para mim demais, porque eu fiz isso para mim, mas... E você entende, né? Você passou por Passei isso, pelo processo, né? Passei pelo processo. A gente tem que tomar muito cuidado porque não é receita de bolo, né? Com certeza. Então, tem que ter uma noção, mas a informação pura é boa porque você... extrai o que pode servir. Eu conversei com uma pessoa hoje que tem um problema bem sério e no final da conversa eu digo, cada um tem uma montanha para subir, né? Eu tenho a minha montanha. Então eu sei que para chegar ali em cima eu tenho que subir, tem que ter essas ferramentas, preciso desse tempo, preciso me frustrar no meio, dar 2 passos para trás. Então a tua caminhada tu já sabe onde é que tem que chegar. A estratégia que eu não traçar aqui eu posso te ajudar nesses caminhos. E as ações tu faz. Verdade. Tem que ter coragem. E aí a caminhada da gente, se não for coragem, não adianta. Uma vez eu estava numa situação assim, bem complicada, querendo mudar, né? E aí eu, por um acaso, encontrei uma pessoa que eu não conhecia e ela começou a dividir a história dela comigo e ela falou assim, olha, essa tua mudança, ela pode levar 6 anos. E ela pode acontecer ou não. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Os 6 anos vão passar de qualquer jeito. De qualquer jeito. É isso mesmo. Não para, não. Não tem pausa. Né? Isso. A gente, às vezes, pode parar porque eu digo que é como um redemoinho no meio de uma cachoeira. A gente encosta ali, dá no remanso. Mas pode olhar, tá passando. Né? Eu A acho que vida está indo. A vida está indo. Muita gente... E é um direito. Às vezes a gente dá uma pausa, né? Porque a vida é um turbilhão. Dá uma pausa e caminhar no sentido que tem que ir. Porque não tem jeito, não tem como parar. Eu espero, e se essa solução que tu tá pensando em fazer, que deu certo para mim, não for para ti, tu vai ter que comprar outra solução. Porque teu pé não vai sair de onde está aí. Teu problema passou por 30 cirurgias. Né? Então, quando eu comecei a contar a minha história, ela disse, é pesado. Eu digo, então volta a fita, senta numa cadeira diferente e olha o que tu passou em 30 cirurgias. Aí se tu me disser isso, eu vou dizer, meu irmão, isso é muito difícil. Então, cada um tem um peso, né, durante a caminhada que ninguém mensura. O que é que dói para ti? Às vezes é isso aqui, o outro é desse tamanho, né? Então tem que tomar muito cuidado também. E as escolhas da vida, elas não são fáceis. E essa tua...
Realmente, é muito complicado, mas é aquilo que eu acho que eu falo muito isso, só sabe a dor quem sente. Quem sente. Entendeu? Não tem como eu chegar e julgar a Toy, dizer, olha, Toy, tu faz isso, eu tô vendo não sei o que, porque ela tá vivendo a vida dela, eu não tô 24 horas grudada, eu não sei exatamente o que ela vive, ela sabe a dor dela, eu sei a minha, tu sabe a tua. Então, por mais que a gente veja exemplos e tenha opiniões diferentes que possam contribuir para ti, só tu vai conseguir tomar aquela decisão. Uma das coisas, trazendo nosso papo para o empreendedorismo, então a gente perguntou, cara, como é que foi? Porque eu fiquei fora de combate. 22 de dezembro, véspera de Natal. Quanto tempo assim, sem trabalhar diretamente? Eu passei, só para você ter ideia, 3 meses fazendo só um curativo para não perder o pé de uma infecção, porque eu tinha caído num lugar muito, né, que era pissarro. Isso depois do acidente? Depois do acidente. Eu fiquei 100% fora de combate. Caramba. Que era para não ter uma infecção e perder, porque foi bem exposto. Então, todo dia ia uma secretária, uma enfermeira para fazer aquela limpeza. Uhum. E eu digo, não vou perder, trabalhei em cima disso. E aí foi quando eu vi que o ciclo de segurança que o líder tinha feito na empresa, ele reverberou de volta para mim. Porque quando a gente acha que se a gente está na liderança de um processo, se a gente cair, se cair nosso escudo, se cair, né, nossa defesa, alguém tem que passar na frente, né? Então, a materialização do que a gente criou durante esse tempo, ela se caracterizou exatamente nesse meu momento. Quando ninguém deixou de bater meta. Bateram meta, mandavam mensagem e se motivaram porque... E uma vez eu fui externar isso com alguém do meu time e ele disse, cara, eu vou contar aqui cada uma vez que tu ficou do lado quando deu um problema aqui internamente, de cada um. E foram realmente várias vezes. E aí uma vez eu lendo um livro, Líder se serve por último, ele fala do ciclo de defesa, do ciclo da liderança, né? Que os romanos dizem que você podia perder a sua espada e seu capacete, não podia perder seu escudo. Porque o escudo, numa chuva de flecha, defenderia todo mundo. Levantou, fechou. Então, ele podia ser, inclusive, condenado à morte se ele perdesse esse escudo, porque ele abriria um flanco. E seus liderados, ou seu líder, pode ir numa dessas. Então, é a hora que a gente está fraco, qual é o escudo que sobe na frente? Né? Porque na hora que a gente está fraco, eu quero ver um escudo. Opa, segura aqui, chefe. Vem cá. Não deixa aqui comigo. E aí, isso materializou demais nesse momento, que eu digo, olha, o que a gente plantou, né, colhemos. E eu acho que a gente deve fazer todo dia isso, porque nós não somos, né, imbatíveis, não somos de aço, né, e o time é aquele, opa, cansei, deixa eu remar um pouquinho. Isso. Sei não, como é que faz? Vixe, eu tenho uma galera lá que diz que eu sou burro, não. Como é que faz? Deixa que seu Roberto. Muito mais fácil. É muito bacana, Roberto, muito bacana. E como tu concilias, assim, a tua vida de esportista, né? Tu faz uns 10 esportes, né? Que horas tu faz tudo isso? Toda hora. Tu tem 13... Quantas lojas você 16. tem? 16 lojas. O nosso negócio funciona de segunda a segunda, né? Das 10 às 10. No domingo... Também o negócio funciona todo dia. Está pronto todo dia. Então, para mim, todo dia é sábado. Todo mundo brinca comigo. O que dia é o sábado? Todo dia é sábado. No meu ano sabático, eu brincava que todo dia era sábado. Né? Para quem tem loja em shopping é meio que isso, porque... na verdade, os meus dias mais livres são segunda, terça, porque tem menos movimento no shopping. Pois é. Assim. E a gente tem uma estrutura, né? Nós temos uma retaguarda, um escritório com uma retaguarda, onde nós temos uma equipe já bem azeitada. A nossa gerência também, todo mundo já é sênior. Então, os processos são bem definidos, muito sistema, muita métrica, muitos objetivos claros. Então, a coisa já é... Hoje você participa mais só de grandes decisões, né? Eu vou todo dia, eu estou todo dia, mas eu não aperto nenhum botão, não tem um botão, ó, o Roberto chegou para apertar o botão que estava faltando. Não. Ela tem uma dinâmica, eu estou todo dia, toda hora, vou, né? Mas é muito mais para sentir essa, né? Uma coisa caminhando. Eu chego na loja e eles querem tirar foto comigo, mostrar o boletão, brincar, falar, porque não me veem como o patrão que chegou. Sempre falei, se eu chegar aqui e ficar tenso, tem um negócio errado. Porque é o cliente que tem que chegar aqui, se eu não for encarnado que nem um cliente chega aqui, então é muito de você ter uma equipe que confia, que as decisões, por exemplo, culturalmente,
Nunca demite ninguém depois de férias. Férias é férias. Vai lá se divertir, saia do WhatsApp, volte e conta a história. Não existe culturas que você cria durante vários ciclos e depois seja assim, não, estou colhendo. Isso aqui foi... Seja justo. Meu sogro dizia assim, meu sogro, ser justo... Quantos sogros tu já tiveste? 3. Não, eu tive o último, só 2. Mas o primeiro foi quem me... eu comecei com 18 anos de idade, então ele me forjou muito, ele era um empresário, ele é um empresário muito grande e muito experiente e me forjou demais, é meu segundo pai, tem uma relação, né, fantástica. E ele dizia assim, meu filho, ser bom é ser justo, não é ser besta. Então são as coisas distintas, né? Então, a minha secretária diz assim, estava conversando comigo, eu estava conversando com uma amiga, dizendo, você precisa ver como é que o Roberto diz não. Diz não sorrindo, mas diz não. Saber dizer não, né? Dizer não é não, porque tem uma forma, tudo tem um caminho. Então são coisas que você vai crescendo ali. A pergunta para fulano, não precisa perguntar para ele não. Você já sabe como é que, assim, assim, assim. Então todo mundo conhece a cultura da empresa. Uhum. Então, criar isso depende de muita percepção do outro, né? De pessoas. Né? Aprender a lidar com o outro realmente não é fácil, não. É difícil. E, Roberto, me fala uma coisa. Tu já falou um pouco, né? Que depois do acidente, a tua superação realmente fez as pessoas te enxergarem mais, né? Sim. E isso dentro da empresa, isso serviu assim como um exemplo? O que os teus funcionários, o que ajudou isso assim no fortalecimento da cultura da empresa? Ajudou de alguma forma? Eu acho que eles acompanharam muito de perto, né? E eu acho que isso fortifica, porque de novo é como eu disse, Roberto, todo mundo chega aqui, quer ser um amigo, quer falar, não sei o quê. Ele já tem essa coisa. E assim, por exemplo, o Albino tinha 100 e tantos quilos, que hoje é nosso sócio, meu sócio. Ele, uma vez subindo a escada, ele chegou lá em cima, não conseguia falar. E aí, ele disse, meu irmão, eu tive que tomar uma decisão, tem decisão. E ele fez uma bariátrica, o Albino é outro, malha todo santo dia, tá? Outra saúde, outra pessoa. E é o cara que quando eu amputei, fui lá do Otim, em São Paulo, né? Então acho que inspira, né? Eu passo por um processo mensal também de medicação por conta da neuropatia. Então eu estou dentro do universo de oncologia, apesar de não ter, eu faço um tratamento para neuropatia, mas é dentro do centro oncológico. E é um mês, assim, quando eu faço esse processo, é quando eu comunico. Então, eu não falo dela, não boto, até porque ela é coadjuvante, vai ser, está acolhida. Então, eu só falo de neuropatia motora multifocal quando eu faço medicação, que eu vou para a clínica e faço. E eles acompanham, né? Eles estão ali. Então, eu sempre entro dentro da operação quando é algo mais pessoal. Né? Mas chega aqui, eu digo, bora tirar o crachá. É uma brincadeira que eu faço num café, tira o crachá. É o Toelho que fala com fulano. Aí vem problemas familiares, né, que reverberam na empresa. Você se envolve? Me Você envolvo, procura não. saber? Não, eu me envolvo, nesse sentido. Escuta, tenta porque ajudar. eu recebo uns feedbacks, às vezes, olha, fulano caiu de performance, é alguma coisa pessoal. Né? É alguma coisa, porque o número dele veio caindo. Aí eu entro, vou lá, converso, entendo. Né? Tem porque, um olhar de empatia, né? E aí, por exemplo, um gerente estava com a queda, já faz tempo, estava com a queda grande, ninguém entendia, fui lá conversar com ele, a mãe dele estava com câncer, ele estava indo para o centro oncológico e não conseguia performar. Como é que performa? Aí eu digo, não, meu irmão, calma, chama o supervisor, pega teu VR, encosta, quando tiver medicação, te dedica. Tem que ter empatia, né? E eu vivo isso. Todo mês. Todo santo mês eu estou lá vendo isso. Eu vou tratar diferente minha galera? Nunca. Né? E Roberto, já que tu entrou nesse assunto, em que momento surgiu aí essa neuropatia? Doença? Ela surgiu exatamente em 2017, no final do meu processo de prótese. Quando eu ia acelerar o carrinho, eu fui convidado para participar de um circuito mundial de tênis para amputados. Que era uma categoria nova, que não usa cadeira de roda, joga tênis em pé. Digo, opa,
coisa melhor, vou jogar um circuito mundial de tênis, comecei a me preparar, e aí eu comecei a sentir uma fraqueza muito grande no braço. E eu tinha perdido 10 quilos, que eu tinha me preparado, estava focado. Mas o meu braço doía no sentido de não levantar. Comecei a perder força. Os movimentos do dedo começaram a falhar também. Eu tinha um paz e amor muito fácil, ele começou a ficar torto. E eu achava que era potássio, vitamina, que estava falhando alguma coisa, mas eu fui para os Estados Unidos. Cheguei em Houston, estava nevando em Houston. Depois de 6 anos não fazia nada, cheguei lá, todo aquele sintoma aumentou. Cansaço, o braço pesado. Eu ia fazer o movimento esquerdo, ele caía. Aí eu digo, comigo eu digo, se for hardware, troca, né? Mas se for software, lascou, né? É um problema no braço, eu sabia que era. Cheguei no Brasil, isso era 15 de dezembro, liguei pro Fábio Santana, que é meu amigão. Fábio, não, Beto, vem pra cá aqui agora. Aí eu fui lá com ele, e aí fez um teste, eu vou pedir uns exames, e a gente encaminha, e me encaminhou para um neuro, que é meu neuro hoje, fez os exames e a gente descobriu uma neuropatia motora multifocal, que é uma prima da ela. Ela só não ataca o relógio, ela ataca as pontas. Aqui ele me atacou o braço direito, que é o meu braço diretor. Mas ele não vai tomando conta do corpo? Ele fica limitado, só nas pontas. Tá. Então ele perde perna, né? E os movimentos das mãos, dos braços. Uhum. Dá cansaço, fadiga, eu durmo mais. E aí eu comecei a fazer o tratamento, fiz um ataque inicial. Depois do ataque inicial, eu já estava inscrito na etapa da Europa. Meu médico quase endoido, eu digo, doutor, eu vou jogar a etapa da Europa lá em Malmö, na Suécia. Você não pode, você tem que parar tudo, porque essa doença degenerativa ela vai avançando na medida que você força. Eu digo, mas eu vou deixar de participar do maior evento paradesportivo do mundo, pelo Brasil? Não, eu vou. Depois eu fecho essa janela, acabou-se o tempo, está tudo certo. Fui. Ainda fiquei em terceiro lugar. Quando voltei, mudei o protocolo, fui entender, né, a doença mais a fundo, decidi parar alguns esportes, e aí achei que freiei demais, aí depois não deixou adaptar, me adaptei, aí não jogo mais tênis, mas jogo beach tênis quase todo dia, velejo, tenho uma vida normal. Paraquedas? Paraquedismo, tiro, fui campeão brasileiro, 2 etapas do brasileiro retrasado, voltei para o circuito, me adaptei, estou me adaptando a ela, não brigo, quando ela me manda dormir, eu durmo, às vezes eu durmo 10, 12 horas, às vezes eu canso muito, aí vou me embora mais cedo, então eu respeito, acolhi, está indo bem, ela está bem comigo. Aprendeu a conviver, né? A gente não tem como fugir. É o que eu falei hoje para essa pessoa. E aí você toma a medicação que uma vez no mês? A cada 28 dias eu tomo 12 ampolas de 100 ml na veia. É uma carga. Eu fico baqueado. No filoiola? Não, eu faço no CTO. Lá no CTO. Eu tenho pelo plano, né? E eu faço pelo CTO. Graças a Deus eu tenho um puta de uma clínica, amigos, né? Eu dei do Fábio, todo mundo. Ainda fui cair. E eu fiz uma palestra no CTO um ano antes. O Fábio me convidou para fazer essa palestra para os pacientes. E depois de um ano eu estou lá como paciente. Eu sou o único paciente do CTO que faz tratamento com imuno. Então, às vezes eu chego lá, faço uma confusão danada. Brinco com todo mundo. Eu já estou de casa há 5 anos, né? Uhum. E tô tranquilo, tá convivendo, tá. Mas essa doença, ela apareceu naturalmente, não tem nada a ver com o acidente, nada. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu digo, rapaz, estou parecendo o Joseph Klimb, né? Eu acabei de fazer uma amputação. Foi para voltar depois, a fazer esporte. Para voltar a fazer esporte. Tá aprendendo a lidar com aquilo, né? Já tá... Então, eu já ia começar. Aí vem uma doença que diz que eu não posso fazer esporte. Né? E o esporte é a tua grande paixão. Sempre né? foi, motivou para tudo, né? Motivou para... Assim, eu posso dizer para você que eu trabalho para viajar e brincar. Eu não gosto da noite, eu não gasto dinheiro com nada, eu sou minimalista, eu não gasto dinheiro com roupa, eu não gasto dinheiro, eu gasto dinheiro com experiência. Experiência, Legal. Pode botar aí, cheguei em tal lugar, tem experiência tal, bota aí na conta que nós vamos participar dessa experiência. Né? Agora, no final do ano, eu rodei 6 mil quilômetros de carro, fomos para o Parque Chapado das Mesas, vamos para o desconhecido, adoro ver o desconhecido. E é para isso que trabalhar faz sentido, senão não tinha. Né? Eu tenho uma dificuldade, se o varejo dependesse de mim,
Tava lascado aqui. Eu não compro. Eu sou difícil. Experiência de compra comigo, pessoa, é muito difícil. É muito difícil. Mais uma vez eu escutei, até falei, eu não lembro quem foi, em algum podcast, o cara falando, se você comprar uma taça, uma hora ela vai ficar velha. Qualquer coisa que você compra. A experiência, mesmo quando ela é ruim, um dia ela vai ter uma boa história para contar. Exato. Né? Até o perrengue é um perrengue chique. Né? Você vai para tal lugar aqui, tal chuva, tirar uma foto aqui, mas você vai contar. Passei por um perrengue. Como diz meu pai, de férias até ônibus errado é bacana. É bacana, é verdade. Até por rumo. E eu acho que isso é uma coisa que é da minha natureza, né? Já tive a fase, né, do consumismo, né, de ter as coisas e depois não faz sentido. O minimalismo me apareceu na viagem, né? Que eu fiquei pequenininho. Do paraquedas. Ali não tinha necessidade. Eu ficava uma semana em cada lugar. Na outra semana ninguém me conhecia. Então, tinha sentido eu ter um monte de coisa, né? E depois que eu voltei, volta e depois, não. A pancada diz assim, peraí, faz sentido? Então, eu tenho aí uma filosofia que me ajuda também a ter menos coisa de... Eu aproveito mais, sabe? Menos apegado. Menos apegado, muito. E teve algum momento na tua vida, ou alguma situação que foi uma virada de chave, assim, na tua vida? Não, pera lá, que já teve várias. Mas assim... Mas, tipo, eu tô com medo de qual é a virada que vai dar. Foram Acho que nem quero ver a prosa, né? Tô pronto. Todas essas citadas, Todas né? essas. Eu acho. Mas, assim, não tem assim, aqui, a maior, assim, pra ti, da tua vida. Que, tipo assim, vamos colocar até no âmbito empresarial, porque eu acho que pessoal, ele já falou muitas, né? Mas empresarial, que realmente virou, pode ser até um evento que aconteceu contigo, né? Mas que empresarialmente tu conseguiu ver as coisas de uma outra forma. Não, eu acho que foi muito legal começar a Chili Beans lá numa época que não tinha muita credibilidade, ou seja, era um negócio para começar, como o Caíto até gravou pra gente. Acreditar na gente há 20 anos. Hoje todo mundo quer uma Chili Beans. Todo mundo quer Chili Beans. Mas lá atrás, quando vocês começaram, que não tinha ajuda de ninguém, nós éramos desconhecidos. Vocês não sabiam nada do negócio. Vocês se meteram. Então, isso é uma coragem que você tem que ter. E eu acho que dentro da nossa caminhada, né, não tem jeito. Virada de chave toda hora. Eu acho que mudança econômica, mudança política, todas as mudanças nos afetam. Todas elas nos afetam, né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas. Então, quanto mais a gente tem essas pessoas do lado, mais eu tenho que estar certo de que as decisões estão corretas, porque pode afetar exatamente quem está do lado. Então, não tem um evento, eu acho que esses eventos, o evento da queda do avião foi um evento que mudou muito minha vida. Você tem medo de avião, não? Nada, piloto, faço tudo. Na Se pilota. me jogo dele, tá tudo certo. Me jogo dele. Não tenho problema nenhum. Eu já pulei de paraquedas, maravilhoso. Já pulaste? Não, sei se muito tinha. bom. Antes de ter filho, talvez eu pulasse. Não, eu pulei depois já, depois delas nascerem. Eu comemorei o nascimento dos meus filhos salto em paraquedas. Todo dia. Não, eu acho muita loucura. Eu adoro esse montanha-russa, algo que eu me segure. Assim, paraquedas, não tem onde segurar. Mas sabe uma coisa boa? Eu acho que eu não ia, não. Nós não precisamos tomar paraquedas. Às vezes as pessoas dizem para mim, eu sou instrutor, né? Dei aula há muito tempo e às vezes chegava aquela pessoa influenciada pelo outro e ia para o curso. E aí começava sempre essa coisa, né? E eu digo, presta atenção, paraquedismo é individual, ninguém transfere. Se você decidir o que quer fazer, eu vou te passar o conhecimento, a segurança e você vai lá e faz o salto. Se você decidir não fazer, eu lhe trago de volta, você, saúde boa, nós somos amigos do mesmo jeito. E se alguém frescar, traga para cá que eu lanço no seu lugar. Pronto, tá tudo certo. Então, você tira a pressão porque não é remédio, você não precisa tomar. É uma experiência que algumas pessoas querem fazer e fazem, e é diferenciada, sim, mas não te diferencia de nada. Até porque eu acho que a nossa natureza não pode ser agredida. Então, se isso agredir qualquer coisa... Se você vai fazer forçado você vai fazer porque mal, alguém fez e não quero. Até porque se o paraquedas não abrir, tu não tem asa. É verdade. Tu não sabe voar. Tem que ser uma coisa que tu queira, então, né? Assim, um prazer pra ti. Tem que ser prazeroso, né? Tem que ser prazeroso. E, Roberto, é até difícil te pedir que tu deixe uma mensagem, porque tu já deixou, assim, inúmeras. Ainda que não explicitamente, a tua história de vida realmente Nossa, eu acho que vou passar... Engraçado, eu já escutei ela, né? Mas
escutar novamente e, obviamente, tu não está contando Sim. exatamente da mesma forma que tu contou ali quando eu te ouvi pela primeira vez. É muito inspirador, é muito reflexivo, né? Saber quantas batalhas a gente enfrenta e ter força, porque hoje o que a gente vê é que as pessoas elas não estão mais com força para enfrentar. A gente vê muita gente caindo em depressão, tirando as suas vidas e seguindo caminhos que realmente... drogas, enfim. E o teu caminho é totalmente diferente. Tu vem trazendo o esporte assim como uma salvação de vida. É um pilarzão forte. É um pilar, né? Tipo, o mundo tá acabando, não consigo fazer mais nada, eu quero fazer esporte. Eu vou lá no avião me jogar. Eu vou superar, Eu enfim. pesco, eu passo uma semana no Amazonas isolado do mundo. Nem telefone nem pescando. toco. Pescando. Então tem também esportes mais tranquilos, Tem. né? Tu não te joga, não. Tem uma parte de pescaria que tem piranha, eu, né? Eu boto o pé esquerdo dentro primeiro, pra ver se ela porque morde a prótese. Meu marido vai para umas pescarias dessa aí que ele fica isolado 8 dias também. Mas é isso. Bom, mas o que eu quero te perguntar é que quem até agora... Bom, primeiro, você aproveite toda a inspiração que o Roberto teve, tudo que você aprendeu e diga que eu preciso ouvir mais sobre isso. Se inscreve no canal, segue lá o Roberto, porque ele divide com certeza a vida dele no Instagram. E deixa aqui uma mensagem para o pessoal, Roberto, assim, para os nossos ouvintes, de inspiração para eles, assim, principalmente quem está empreendendo, né? Esse cruzamento aí de força para viver, superar todas as batalhas da vida, as doenças, acidente, tudo, e ainda ser um mega empresário como você, conseguir ter tantas empresas, administrar elas, ter uma cultura estabelecida, né? Ser estabelecido no mercado, né? E até para poder fazer tudo isso que tu faz precisa ser, digamos, precisa ter condições para isso, com certeza. Para quem sonha um dia, né, poder viver um terço aí das suas aventuras, o que realmente elas devem levar para a vida delas. Eu acho que tem são filosofias, né? Então, muita gente empreende e como se estivesse construindo uma gaiola e se tranca dentro. E aí aquele sonho, eu vou viajar, vou fazer, vou me divertir, fica sempre para um depois, porque eu passo para dentro e eu fico preso e acabo que me torno refém de um negócio. Empreender tem uma coisa de tomar cuidado, é comigo e tal. Eu acho que o empreendedor, ele deve ter uma atitude, mas ele deve criar uma estrutura para que ele possa ter... As pessoas falam de sustentabilidade, né? Meu negócio é sustentável. O que é? A água vem não sei o quê, cai para cá, você filtrou. E tu, está sustentável? Porque o empreendedor é sustentável. A família dele, quais são os pilares dele? Ele tem uma família equilibrada, o negócio dele, ele chega lá, está todo mundo bem, feliz, faz sentido gerar aquele recurso, ele gasta o dinheiro dele qual que faz sentido, ou ele está ganhando dinheiro para ir para um lugar, para mostrar para alguém que não sabe nem quem ele é, para impressionar. Ou seja, será que o empreendedor está sustentável? Ele está sustentável? Ele vai na academia, ele come bem, ele tem um equilíbrio ou não? Eu justifico chutar os meninos e o cachorro porque eu tenho que trabalhar, porque senão não vem o dinheiro. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tinha que buscar é o nosso negócio é sustentável? E eu? Legal, acho que ninguém falou isso até agora. Eu consigo brincar. Eu fui jogar essa semana 4 horas da tarde. Aí um amigo meu me ligou, eu estou fazendo um negócio no Ceará, ele me ligou, um documento, eu disse, não, eu estou indo jogar. Ele disse, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Eu tinha que aprender, eu digo, meu irmão, deixa eu falar para tu, se até às 4 horas da tarde não deu certo, mas que nem outro. 4 às 6 não vai dar. Não adianta, eu resolvi, o time para resolver, o resto do time é igual aquela história da sexta-feira, né? Quem trabalha sexta-feira... O Henrique. Então, eu acho que a mensagem é, olhe se você é sustentável. A sua empresa tem um faturamento, a sua empresa está grande, e você está infeliz, e você não conhecer sua família, e você não conhecer seu parceiro, e você sumir para fazer uma reunião com gente que não faz sentido nenhum, por dinheiro que não faz sentido nenhum, de uma energia que não faz sentido nenhum. Ou seja, escolha, né, as ações que você vai ter no negócio, mas escolha também ser sustentável. Tempo para você ir na academia, tempo para você ter sua reunião, tempo para você estar com a sua família. Meu telefone não funciona de noite para trabalhar, nem nada.
Por quê? Porque chegou daquilo ali, não passa. Porque eu não consigo resolver naquele horário, acabou. Bota na caixinha, vamos ali, depois volta, abre a caixinha e resolve. O problema se resolve, né? Problema não tem jeito, vai ter que solução. Ou com você ou sem você. Então, é muito mais você ter... E quando eu falo de sustentabilidade do empreendedor, isso bate muito. Cara, tua saúde tá boa. Albino, adiantava subir uma escada e não conseguir falar. Hoje o Albino está aproveitando a vida com outra. Por quê? Porque tomou uma decisão. Né? Porque equilibrou a parte pessoal. Adiantava o dinheiro, não adiantava nada. O crescimento dentro da empresa, o que ele conquistou, nada. A mesma coisa. Então, a gente tem que estar equilibrado. Eu estava lá com tudo bem, mas eu era um cara que estava morrendo com dor no pé. E para isso eu me bati e reverberou. Então, tem esses pilares muito amplos e vai reverberar na empresa. Vai reverberar na equipe, no que está do lado. Uma das perguntas que me fizeram uma vez foi como eu crio uma cultura com o meu cliente, para que o cliente goste de mim. Eu digo, crie primeiro com a sua equipe. Aí ele perguntou, mas como é que eu faço isso? Já começou, cara. Faz tempo que tu começou. É porque Rolling Stones rola pedra. É todo dia. É como tomar banho. Deixa ele tomar banho 2 dias para tu ver. Então, todo dia você tem que rolar essa pedra, senão ela faz limo. E rola ela todo dia. Todo dia. Todo dia. Toda hora. Ah, cansa. A gente rola, cansa. Chega uma hora, chega alguém e vai rolar a pedra para você também um pouquinho, daqui a pouco divide. Então, essa sustentabilidade é fundamental. As pessoas hoje estão olhando na internet o resultado, mas não querem suportar o processo. Suporte o processo. Coma suas latinhas de bosta. Eu digo, olha, meu filho, essa latinha é sua, coma. Porque na vida não é todo colorido, né? Tudo. Então, todos os dias você tem que ter. A gente tem outra imagem, realmente. Né? A gente olha e vê o resultado final. Como é que foi? Pega a biografia. Pega lá quando começou. Vai sentar na cadeira de prego que esse cara sentou no dia que o negócio que ele disse que ia dar deu errado. E como é que ele saiu de lá? Mas quando tu vê no final, o carro tal, pá. Foi fácil chegar ali, herança, é tudo. Herança. É isso. Então, eu acho que é muito por aí. Olha para dentro, vê se tu tá sustentável, se tá feliz, se faz sentido. E aí tu vai empreender, tu vai ver qualquer coisa. Qualquer coisa que tu fizer, que teus pilares pessoais sejam ok, simbora. Dá o primeiro passo, né? Hoje tem muita informação. Esse é o chat GPT. Meu Deus do céu. Ele faz um negócio. Agora, tem que ter gente. Não adianta fazer um prompt, ele responder e tu não agir. Informação hoje você tem para fazer qualquer coisa. Sabe o que é difícil? Agir. É o primeiro passo. Não porque a minha mãe disse, não porque o fulano falou, não porque eu vou fazer amanhã, não porque quando chegar naquele dinheirão, eu faço. Aí eu posso fazer, porque precisa de um dinheirão. E não, precisa às vezes só do primeiro bolinho, né? Vende 1, dera 2, água, né? Mineral. Vou ensinar como é que compra aqui 3 águas, faz assim. O Rick Chester. Cadê o dinheiro daquele cara? Atitude, meu irmão. Eu acho que é isso. É sair da inércia. Total. É o grande desafio nosso, é isso. Né? Vocês começaram uma ideia e vocês sabem que isso aqui não é um papo de nós nos reúne. Não, tem uma estrutura, tem um planejamento, tem uma equipe, tem uma câmera, tem uma... Cadê a outra? O planejamento diário, a gente começa a trabalhar, ninguém nem imagina, pensa que a gente se arruma e está aqui conversando. Porque eu já ouvi de gente que quer fazer um podcast. Não, eu queria muito, foi o que eu conheço muito. Pois é, mas aí... A gente começa a conversa às 5 da manhã, dá 1h da manhã, a gente está aí. Pegando no pé aí do Ronald. Tá? E o bom mesmo é a gente encontrar a inspiração e agir. Age. Sempre que me perguntam a questão da transição de carreira e tudo, né? Eu sempre falo que primeiro planejamento, não que eu tenha tido, não tive, foi uma decisão impulsiva e tal, mas eu tinha respaldo financeiro, né? E da minha família, meu marido. Sim. Mas se eu tivesse, há um tempo atrás, quando eu comecei a me incomodar, tomado atitude, não largado o meu emprego, resolvido o que eu ia fazer da minha vida, mesmo que eu fizesse 1 hora por dia algo para mudar, eu já tinha mudado há muito mais tempo, né? Sim. Então, eu não tenho condições de montar um negócio hoje, mas eu posso começar a estudar, eu posso pesquisar quanto eu preciso, eu posso juntar, eu posso pesquisar financiamento, eu posso ver quanto tempo eu consigo viver quando eu pegar a indenização. E nada disso eu fiz, tá? Não estou dizendo que eu fiz, não fiz.
mas eu tinha um respaldo, né? Mas mesmo que a pessoa não tenha, dá para ela ir caminhando em direção onde ela quer chegar, mesmo que um pouquinho cada dia. Tá sim, né? não tenho nem dúvida. E é sempre esse o conselho que eu dou. O meu sonho é ter um restaurante. Pesquisa, vê como é que vai ser, um ponto. Ainda que em algum momento aquilo vai funcionar e você já vai ter se preparado para aproveitar aquele momento. Pode ser que o momento chegue e você não esteja preparado, né? Isso. E quando eu saí da Petrobras, eu saí por um plano de demissão opcional, eu aderi. E eu vi que muitas pessoas estavam doidas esperando esse plano. Porque elas tinham todo um plano B na vida delas. Claro, eram os que estavam mais tempo, que estavam aposentados. Teve um amigo que montou, o sonho dele era trabalhar com culinária, ele já tem até um hotel e tudo. Então, assim, ele tinha um plano B, ele tinha tudo esquematizado, ele estava preparado. Ele só faltava aquele dinheiro daquela indenização para ele, mas ele estava tudo pronto, né? E se você sai dali, ainda vai estudar, ainda vai descobrir, ainda vai pesquisar, né? Então, realmente é o planejamento e começar a fazer alguma coisa, não jogar tudo pro ar, né? Ruim é o tal do nada. Eu tenho um amigo que diz assim, rapaz, bora. Rapaz, ruim é o tal do nada. Ruim é o tal do nada. O meu avô fala assim, tome uma decisão, mesmo que seja errada. A pior coisa é você não tomar decisão nenhuma, né? É verdade. Fica naquela E tu só vai errar se tu tentar. E tu só vai acertar se tu tentar. Não e outra tem coisa, saída. dói. Dói. Empreender dói. Dói. É solitário e dói. E as pessoas estão olhando só o resultado do que foi. Então, eu curtir o processo é bom também, né? Porque se a gente curte o processo, a gente, né, começa ali das incertezas, mas faz, durante o caminho você aprendeu um monte de coisa que você não tinha planejado, né? E às vezes é bom você dar um primeiro passo, já andou, e você hoje tem condições de pegar as informações para seguir. Eu tenho vários planos de negócio na gaveta. Vários. Eu adoro escrever um plano de negócio. Porque isso é uma coisa da natureza. A gente tá ali e vê aquela inspiração, aí dá uma mergulhada, monta aqui, tal, porra, faz sentido, deixa amadurecer, daqui a pouco faz sentido nenhum, bota na gaveta. Ou seja, tô trabalhando, tô planejando alguma coisa, materializa, faz sentido, bota para fora, tô botando para fora outro. Não, bota para dentro. Mas é o que você falou, tenha sempre até porque você, na hora que identificou que você já tem essas raízes, é muito mais fácil se adequar. Agiu para frente. E não pensar feito filhote de baleia, que é grande, né? Porque quando eu olho o resultado final do Claudinho, eu quero logo ter uma loja daquele tamanho. Mas meu irmão, ele começou numa lojinha desse tamanho, vendendo disco, pegou dinheirinho. A Junense do Claudinho. Um cheiro, Claudinho. Ele esteve aqui já contou essa história. Meu amigão atira comigo, a gente sempre junto e bate um papinho. E tá aí, tu falou uma coisa que eu acho que a gente ainda não falou aqui. Tem muita gente que tem a visão sempre ampla. Eu quero começar, mas quero começar grande, eu não vou começar pequeno. Cara, se tu não entende o processo, se tu não passou pelo processo, aquilo pode até ser que dê certo, mas tem tudo para dar errado. Porque tu não fez o processo, tu não fez aquele crescimento chegar ali. Se tu começa grande, a tua despesa começa grande. E se o teu resultado não vem, tu vai quebrar. E tem uma galera que vai quebrar grande. Tem uma galera, vai quebrar grande. Vai quebrar grande. Tem uma galera que... Eu sou muito amigo do Bruno da Corleone, São Paulo. Bruno Vanenck. E a gente também falou no miúde, ele é um vendedor, um puto empresário. E aí disse que foi visitar uma galera lá, quando chegou lá, isso aqui é o CFO, o CEO, eles, pô, meu irmão, eram 4 caras, uma empresinha desse tamanho, era CEO. Sei, meu irmão, lá na empresa é assim, ó, tem fulano que manda, esse aqui que recebe a ordem, aquele ali manda mais aqui. Mas tu mistura todo mundo, eles vão saber quem é a hierarquia de quem. Quem faz o quê? Então, muita gente começa com essa mentalidade e já aplica ela quando não existe nada. Diz, eu faço o café, eu passo o pano, eu sou o CFO, né? O CEO. Então, tem muita teoria e pouca prática. Né? Espremeu, não pinga. Tem conversa, espreme, não pinga. E quando faz o valuation, meu irmão, é um unicórnio, já nasceu um unicórnio, né? Olha, tu tá contando aí, eu lembrei que quando eu me mudei pro nosso escritório que a gente está hoje, foi a primeira sala que a gente comprou, né? Antes era alugado. E aí, quando a gente se mudou, eu fui para lá um dia, acho que era um sábado, domingo, e a gente tem várias plantinhas lá, e eu fui limpar com pano as pétalas das plantas, né? As folhas de cada uma. Cara, eu sentia, sou a dona do escritório, eu tô trabalhando,
trabalhando, fazendo tudo, desde furar o papel, fazer a ação, a estar despachando com o desembargador, absolutamente tudo, com contratos de empresas grandes, absolutamente tudo. Cara, o prazer que me dava de limpar aquela folha, limpar cada canto daquele, porque para mim era absurdo saber que eu tive, fruto do meu trabalho, condições de comprar aquilo, que aquilo era meu, e cada coisinha daquela era minha, que eu queria deixar aquilo. Eu podia pagar quantas pessoas eu quisesse para estar limpando aquilo, mas eu queria viver aquilo. Porque aquilo é meu, é parte do meu processo, é parte da minha vida. A minha vida ela é totalmente e a tua entrelaçada tá ali, exatamente. Existe então a pessoa olha assim, eu já não acredito, tá perdendo teu tempo fazendo isso, que besteira. Tipo, tu podia estar pagando de... Era um prazer, sabe eu não que eu construo nossas lojas? Vocês. Eu tenho uma equipe e eu participo da construção das lojas. Então eu tenho já uma equipe pronta, né? Eu tenho um engenheiro que é sócio no outro negócio que eu tenho. E de 7 a 10 dias a loja está pronta. Todo o processo, do começo, pego no shell e a gente faz. E eu vou para cima para ajeitar a placa, vou para cima para... Gosto. Entrego a loja aí limpa, aí entra a equipe, entra a Carla com o resto da galera, eu saio, eles display e a gente abre a loja. Sempre gostei de participar do processo de inauguração, a loja 500, né? A loja 500 é do Parque Shopping. É a loja 500 da Chili Beans. Da Chili Beans. Qual é o teu outro negócio? Eu tenho uma empresa que loca container, faz projetos em container. Né? Eu tenho locação para estruturas de construtora, mas é um negócio que ainda vai dar uma pivotada agora, né? Tá num projeto para pivotar e... Não é aquele de armazenamento de... Não, não. Eu alugo escritório, almoxerifado, para infraestrutura de obra, alguém vai fazer alguma obra grande, entendi. Eu tenho uma estrutura em container com ar-condicionado, então é um negocinho. Vamos para outra parte do nosso... Vamos entrar no nosso segunda bloco parte aí do nosso E é chegada a hora do nosso quadro especial, a hora que a onça bebe água. E essa água aqui é poucos que bebem. Bora começar com o nosso brinde. Saúde. Saúde. Sabe que esse quadro é o queridinho, né, dos nossos ouvintes. Né? E aí eu quero oferecer o brinde aos nossos patrocinadores, Shopping Bosque Grão-Pará. Tá começando com a gente agora, né? Muito obrigada, Shopping Bosque Grão-Pará, pela confiança. Midas Macedo Ferriaço e Aguilar Advogados. E hoje também Paula Brasil, né? Com nossos looks. Quase sempre Paula Brasil, né? Com certeza, Paula maravilhosa. Bom, esse, como eu te disse, é o momento preferido dos nossos ouvintes. Hoje, inclusive, recebemos um feedback muito legal, né? Poxa, tem poucas palavras, a gente quer mais, isso já mais lá pra frente. Vamos começar aqui com a pergunta padrão do A Hora da Onça Beber Água, né? Você já teve um amigo da onça nos negócios? Como você lidou aí com esse amigo da onça? Já. Conta, quem é? Pode dar nome, sobrenome? Não. Brincadeira. Não, Olha, a mulher dele fazia tipo, eu acho que a imaturidade nos faz, às vezes, né, ter escolhas que são baseadas em outros pilares. Um negócio tem que ser baseado não em amizade, em afinidade de um evento fora de um pilar de negócio. E eu já escolhi um sócio, né, que tinha esse pilar de amizade de muitos anos e por né, totalmente inexperiência, né, fiz uma sociedade que foi totalmente, né, furada, não tinha nada que se sustentasse e no final das contas ele virou um tremendo amigo da onça, né? Mas eu acho que faz parte da nossa caminhada errar, né? E errar com pessoas acontece muito também. E errar significa que você tentou. Tentei, né? Eu acho que eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu vou ser sócio de fulano que ele é tão legal, tão bacana. Mas uma sociedade é um casamento sem sexo, né? É uma relação que nós temos que nos alinhar, tem que porque é uma relação. Então tem que dizer que eu sou amigo do meu sócio, não necessariamente. Eu tenho uma relação pessoal com meus sócios. Né? Já fui casado com a minha sócia, hoje a gente tem uma relação totalmente comercial dentro daqueles pilares,
mas não precisa estar junto, como o Albino também, não temos relação social junta, mas nós estamos juntos há 17 anos. Sim. Então eu já tive esse amigo da onça aí, e já passou e faz parte. Eu acho que faz parte, você deve admitir que o erro, não jogar a culpa ao outro lado, quem tomou a decisão de fazer a sociedade e trouxe para dentro fui eu, então eu assumo a responsabilidade, jogo o prejuízo lá naquela conta doida para frente e parte para outra, né? Perde. É porque às vezes a gente acha que porque são nossos amigos, a gente vai ter um relacionamento muito melhor, né? E às vezes, na verdade, a gente só conhece as pessoas convivendo. Totalmente. Entendeu? E não só conhece o ritmo delas, como elas se comportam perante a vida. E às vezes parece que a gente tem o mesmo pensamento. Eu já tive sociedade com um grande amigo, a gente era amigo há 20 anos. E aí a gente montou a sociedade porque, nossos pensamentos são super parecidos, mas os nossos perfis comportamentais, entendeu? E de condução eram muito diferentes. E por isso, infelizmente, não deu para continuar. Não foi que não deu certo, deu muito certo quando a gente estava junto, mas não deu para continuar. E na época da maturidade, já para frente, já tomei decisões de fazer negócio e não chegou daqui para frente, as nossas filosofias não se alinham mais. Os caminhos não são os mesmos, às vezes por idade, pensamento. E a maturidade faz com que a gente divida esse negócio sem que haja ruptura, sem que haja... Que eu acho que tem, né, essas capacidades que também vêm da maturidade. É dizer, não é por isso, né? Isso é uma coisa que daqui para frente eu não vou contigo e a gente pode separar. E outra coisa, quando você abre uma empresa que ela é toda formal, né? Inclusive, como é que você sai, né? Você faz um contrato de sociedade, um acordo de sócio, tem que colocar lá como é que eu saio. E por que eu saio, como é que sai, como é que vai. Muita gente começa negócio sem essas formalidades. Porque eu sou muito meu amigo, falo com ele toda hora, estou ali no WhatsApp, já sei, é gente boa, é o cara que eu quero do meu lado. Para quê? Para no momento de dificuldade eu me suportar. Mas às vezes eu escolho ele por pilares que não são os que o empreendedor precisa ter. Né? Complementares, ele tem alguma coisa que eu não tenho? Principalmente isso, né? São complementares, existe respeito, né? A gente faz um acordo aqui, esse negócio é assim, 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 assim. Nós vamos tratar ele assim, Quando chegar assim, 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 tá de acordo, tá de acordo. Então bora jogar o jogo. Deu errado, deu errado. Vem cá, olha aqui o que a gente escreveu. Então, eu acho que tem muito disso, né? E eu vejo muita gente errando, né? Que eu acho que é natural também, mas principalmente porque não entende que uma sociedade não é baseada em amizade. Eu conheço vários sócios que são extremamente, né, eficientes, mas não convivem socialmente. Né? Se respeitam absurdamente, são diferentes absurdamente, mas o respeito é a base da convivência das pessoas. Então, se tem respeito, né? Se o respeito... Tudo dá certo. Isso dá certo. Então, é verdade. Meu amigo da onça já ficou para trás faz muitos anos. Uma das minhas primeiras sócias foi a amiga da Cris, né? Quando eu entrei no escritório, era a Cris, que era muito minha amiga desde a escola, e é minha sócia até hoje. E essa amiga dela. E eu falava, amiga, eu não vou fazer sociedade com uma pessoa que eu não conheço, pelo amor de Deus. Eu não tenho relação nenhuma com essa tua amiga, não sei o que, não sei o que. E foi em cima, foi embaixo. Enfim, resolvi ir para trabalhar com ela. Bom, o que aconteceu? Ela é minha melhor amiga hoje, madrinha da minha filha. Legal. Entendeu? E a gente conseguiu construir uma relação muito bacana. Então é isso. Às vezes a gente acha que só com um amigo que pode dar certo e a gente não faz nem ideia. Tu sabe quando a gente fez a sociedade, né? Que é uma sociedade, nossa. Agora formalmente. Social, não, formalmente, inclusive. Exato. E aí, nosso primeiro episódio, a Toia falou, né? Que falou, não sei porque convidei, a Jaiane me convidou, não sei o quê, que a gente nem é tão amiga e todo mundo... É porque as pessoas falam, vocês Menina. como vocês se tornaram amigas? Eu falei, mas nós não somos amigas. É exatamente o tempero tá aí, né? Mas isso foi um evento, né? As amigas dela se chatearam comigo. Mas não era mentira. Assim, a gente se encontrava, era verdade. tinha amigos em comum, eu sabia o perfil dela, a gente chegou a conviver por um período num curso que a gente fez. Mas assim, amiga, se eu fosse pensar, olha, hoje vou abrir uma sociedade, eu jamais pensaria na Jaiane, porque realmente não era nem do meu grupo de convivência diário, digamos assim, ou sei lá. Eu acho que alinhamento de expectativas, né? E hoje somos amigas, né? Olha, amigas dela, tá? A gente já é amiga. Aí agora vão ficar com ciúme, né? Se chatearam, agora vão ter ciúme. Eu acho que alinhamento de expectativas e os pilares morais.
Eu acho que você tem que saber aquilo que você aceita e o que você não aceita. Isso. Então, muita gente diz assim, eu tenho fulano que é só, mas sabe qual é o problema? Ele não gosta de nada formal. Ou seja, quais são os pilares? Alinhou? Porque eu sou azul, tu é vermelho, mas nisso aqui nós somos pretinho. Então pronto, então a nossa empresa é formal, nós temos um acordo, no dia que eu tiver assim, eu sou assim, no dia que tu tiver assim, nós somos assim, a gente conversa assim, no dia que eu quiser sair, a gente calcula assim e sai por aqui, beleza? Começo, meio e fim. As pessoas têm medo de fazer essas formalidades. Por quê? Porque a gente tem uma coisa, o anglicano, o americano é ligeirinho, rapidinho, ele faz um contrato, tá valendo, assinou aqui. A gente não, vem na amizade, vem pra colar, não deixa comigo. Não, eu cheguei logo com a Toy, olha, é o seguinte. Bora. Eu já passei por várias sociedades, isso aqui eu não gosto, isso eu não gosto. Ela falou também, colocou as coisas dela. E vamos ser transparentes, por mais que doa naquele momento, que não seja a melhor forma de falar ou o melhor momento, vamos falar, entendeu? Vamos resolver, porque assim, como ela falou, a gente não era amiga, ou seja, a gente não se conhece. Então, a gente precisa ter um mínimo de saber quais são os objetivos que a gente quer, onde quer chegar, e vamos focar nisso, entendeu? Vamos deixar de lado qualquer... É como relacionamento pessoal, né? Que a gente, quando conhece a pessoa, a gente fica buscando ali, né, conexões baseado naquilo que eu, né, do que eu vim, de onde eu vim, do que é que eu aceito, e você começa a encontrar. Quando você encontra isso na sociedade, né, ações complementares, temperamentos complementares, eu assisti a alguns, né, você vê sócios que estão totalmente antagônicos, um é de um jeito, outro de outro, um não tem empatia de um jeito, outro tem de outro, e é exatamente isso, né? E não quer dizer que a filosofia da empresa, ou a cultura da empresa vai ser desaderente quando chega um do lado e outro do outro. Não, é só o tempero. Cada um tem um jeitinho. E a gente até chegou numa fórmula aí na última, de um dos episódios, que quando você não é amigo da pessoa, você vai com expectativas reais daquilo, né? Você sentou e alinhou como é que vai ser aquela sociedade. Porque você teve que conversar, já que vocês não são amigos. Quando vocês são amigos, você tem expectativas em relação àquela pessoa. E isso pode gerar frustrações, né? Total. E aí, talvez por isso a sociedade com amigos dê tanto conflito, né? Com certeza. Porque às vezes você vai esperando, não, ela não vai fazer isso, não, ela vai agir assim. E quando a gente não tem essa convivência tão próxima de ser amigo, a gente tem que combinar aqui como é que vai ser, né? E como a gente combinou, eu sei o que esperar dela, ela sabe o que esperar de mim, né? E se tiver qualquer divergência, ou senta, pega e lê. Não, é verdade, por aqui. Ou, bora reescrever. Que eu acho que a gente pode mudar, porque isso aqui reescreve e continua. Isso é maturidade também, tudo, é saber, é para tudo. Para tudo. É saber enxergar realmente os caminhos que a gente tem que percorrer, porque assim, não é fácil, vai vir 300 pessoas se meter e dar palpite, normal, enfim, né? A gente precisa saber lidar com as coisas. Roberto, me fala uma coisa, desses teus esportes radicais aí, quais o que tu tem mais engajamento? Qual que as pessoas mais te procuram, mais, assim, tu te tornou mais referência, assim, no meio? Porque tu já falou que tu já foi referência em tiro, viajou o mundo, já foi campeão de tênis, já ia Europa, Estados Unidos, agora já foi saltar de paraquedas em um ano sabático. Sei qual é. O que pode gerar mais engajamento que tudo isso? Não, eu sempre gostei eu sempre fui muito esportes, sempre gostei de fazer vários esportes, né? Os que eu me dediquei muito foi o tiro, porque tinha um envolvimento, né? Meu pai gostava muito e eu adorava, era fome com a vontade de comer, e eu realmente é o esporte que eu domino e que, né, sempre gostei. O paraquedismo ele é totalmente diferenciado. O paraquedismo, por exemplo, aqui em Belém não tem paraquedismo, tem área ativa. Então eu faço um ciclo. Então eu faço uma viagem, passo uma semana, eu salto uma semana. E guardo aquilo na caixinha e eu faço o kite, na temporada do kite eu velejo. Então agora do segundo semestre, vento, tem velejo. O beach tennis quase todo dia eu jogo. Então eu participo do circuito da AP, do campeonato paraense. Mas eu vou até dizer, eu sou que nem um macaco da putaria, eu gosto de estar em tudo. Agora vamos. Esporte, atirar pedra na mangueira, vamos. Me chame que eu vou para brincar, para me divertir. E se eu me dedicar a um só, né, na verdade, eu já não gosto de me dedicar a um só. Eu faço por temporada. Por exemplo, pescar, eu faço 2 pescarias por ano. Pesca esportiva, eu faço 2 por ano. Então eu vou alternando
e me divertindo. Ainda Então, tem a pescaria. tem a pescaria, que é bom demais. E na loja, assim, na Tiribim, já teve algum caso diferente com algum cliente, alguma situação inusitada? Algo que você lembra, assim, uma situação estranha? Não, imagina a dinâmica do varejo, né? Tem muita coisa esdrúxula, né? Não chegou em você, talvez. Não, sempre tem alguma coisa ou outra, né? E eu faço questão, às vezes, quando sobe e chega num ponto, eu digo, não, fala comigo. Né? Então, exemplo, teve vou contar, um relógio de um cliente que veio para um concerto e o relógio foi extraviado no nosso santo correio. Pronto. E aí, não tem mais o relógio, vai o seguro, dá um relógio novo. Liga o gerente, não, supervisor, porque o cidadão disse que o relógio era de sentimental e ele já estava estressando as estruturas, não, dá ele para mim, deu para mim. Eu falei com ele, olha, sou dos sócios e tal. Não, porque o relógio era de muito sentimento. Eu digo, irmão, o relógio não tem mais. Esse relógio não existe mais. A culpa não é nossa, foi extraviado do correio, tenho todo documentado. Eu tenho que te dar um relógio novo. Não, porque ele quis entrar naquela do sentimento para me processar. Né? Sempre. Porque tu tinha um relógio igual para substituir? Não, era um relógio antigo né? Que, né, não teve. E aí eu digo, irmãozão, deixa eu falar para você. Com o seu sentimento, eu realmente não posso, eu até posso entender. Agora, é fato, esse relógio não existe mais, a culpa não é minha, você sabe que não é minha, não posso produzir um igual, porque não tem nem como fazer. Não faz, não. Ou você ressignifica e pega um mais bonito que você achar e Ou ressignifica. você aproveita o crédito e escolhe outro. E aí é o que a gente quebra, né? Porque às vezes quando você dá atenção e ele estava entrando, e acontece muito, né? Às vezes a comunicação, ela é truncada e o cliente se sente, né, de alguma maneira... Eu acho que é muito... Eu sempre falo para as pessoas, encara o problema, vê o que é e tem empatia. Que era justo dele. Eu digo, cara, meu irmão, posso jamais contestar o teu sentimento com relação à tua peça. Mas eu não posso ver nada por ela. Ou tu se ressignifica. Porque vai dizer para quem? Para a justiça que o sentimento foi para me pedir dinheiro, indenização? Então tem... Mas é normal. Eu acho que hoje o consumidor ele tem essa facilidade. A gente, enquanto consumidor, ganhou muito também, né? Sim. A gente tem hoje um canal de comunicação que a gente sabe que é eficiente, né? Então, eu acho que essa coisa de manter uma cultura na empresa, as coisas muito claras, é fácil. Mas sempre tem, é muito tempo, né, de operação. Teve várias coisas aí no meio. E teve alguma... Você disse que não é muito ligado a bens materiais, né? Então, já vou até mudar a pergunta. Teve alguma experiência, alguma viagem ou algo que você conquistou com o seu dinheiro que foi marcante, assim, que Tudo. você pensou assim, nossa, isso aqui valeu todo esse trabalho? Não, pontualmente não. Eu não tenho essa meca, assim, aquele lugar que eu tenho. Não, eu sou feliz durante a caminhada e me contento, né? Esses dias agora, no final do ano, a gente fez uma viagem e a gente se viu, eu e Cris, a gente se viu sentado em 2 cadeirinhas de praia numa cachoeira aqui na Chapada das Mesas, só nós 2, e nós ficamos o dia todo nessa cachoeira, sentado ali, tomando banho, e aquilo realmente é a materialização, né, do que. Então não é o lugar, eu acho que é você se colocar nos lugares, né, e aproveitar. Eu não vou para tirar foto, para mostrar foto, eu vou para realmente imergir. Eu não vou para um lugar para dizer, eu estive naquele lugar, vou tirar uma foto. Eu sentei, adoro museu. Adoro museu. Então, eu gosto de museu, aquela que eu sento aqui, eu fico com a minha janela, com a minha viagem, contemplando o palácio, não sei o quê. Eu gosto de uma... E aí sim, é onde que eu digo, porra, faz sentido. E o que me motiva toda hora é isso, ó, qual é a próxima viagem? Qual é o próximo? Vou agora fazer o Jalapão, vou passar aí 10 dias, vou conhecer o Parque Nacional. Porra, e aí vai eu e a Cris. E se atolar, diga a Cris, empurra, eu empurro. O desconhecido nos fascina. E eu acho que é isso, até o perrengue. Eu acho que é sempre a próxima experiência. E não necessariamente é só viagem, né? Sim. Eu acho que é a experiência. Momentos, às vezes, né? Ai, Roberto, é muito bacana. É muito bacana escutar tudo isso, essa história, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Coisa E passa ligeiro. o papo é bom. Quando o papo é bom, a gente verdade. flui.
E quando a gente está finalizando, a gente faz um ping-pong da Xuxa, que é um quadro. E esse quadro... Tomar até um gagalzinho Toma, pra fazer o ping-pong. Toma. Pra você ficar bem relax. E aí, o que acontece? A gente faz umas perguntas pra ti, né? A gente fala umas palavras, tá? Que são as características da onça. O nome do nosso podcast é Papo de Onça, porque a gente se identifica com as características da onça e as pessoas que são convidadas também têm características da onça, né? E aí a gente vai te falar as palavras e tu vai falar o que vem à tua mente, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, um momento vivido, tá bom? Tá. Vamos lá. Força. Força é o que a gente precisa todo dia para superar. Beleza. Beleza tá nos olhos. Fiquem Garra. Garra. Garra é outra característica que a onça tem que a gente não pode abrir mão, não. Tem que ter muita garra, porque a selva que a gente vive aí, ela exige garra. Não que ela exige. Nem tem a opção de não ter, né? Não tem que ter garra. Perseverança. Perseverança tem... A gente fala muito de resiliência, né? Sim. Capacidade de se remoldar. E perseverança. Perseverar, às vezes, a gente duvida muito se é teimosia, né? Então, tem um conflito, às vezes. Tem um conflito muito, né? Então, perseverar é aquele que continua fazendo, acreditando que o processo é esse e o resultado vem lá na frente. Então, faz parte também do nosso processo. Olha, Roberto, assim, realmente não foi um bate-papo, foi uma aula assim, de vida que eu tive aqui hoje, sinceramente. Obrigado. Assim, do fundo do meu coração. Eu sou ariana, não sei se tu acredita em signo, né? Não, mas eu olho, leio, me Mas de divirto. respeito, né? Pois é, os arianos, eles são conhecidos por serem sincericidas, né? Sem falarem muito... E eu não sou de estar realmente com meias palavras. Realmente foi uma aula de vida. O que tu passou, o que tu passa e tudo que tu já alcançou realmente dá força pra gente, né, que tá aí no meio desse trajeto, dá garra para continuar, dá esperança para saber que é possível, que eu posso viver isso, dá resiliência para acreditar nos processos, para acreditar cada vez mais em Deus, né? Saber que a gente é capaz de suportar. A gente teve outro dia aqui que até o episódio dessa semana, a Isabela, que disse que quando a gente sabe onde é o nosso fundo do poço, depois tudo que vem... Só para cima, né? Tá tudo certo. E realmente, o nosso objetivo com o podcast é inspirar as pessoas. E eu quero te dizer que... Eu não sei as outras pessoas, mas eu, assim, tô inspirada. Se esse episódio não foi inspiração, né? Não sei o que será. Eu realmente não sei o que trazer aqui para poder inspirar, porque parabéns. A tua história de vida, a tua força é realmente inexplicável. E tinha uma hora que eu queria complementar falando o seguinte, que às vezes a gente diz que não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. E às vezes as pessoas esperam a saúde mostrar que tu vai ter tempo. Que foi o que aconteceu contigo. Uma hora tu sofreu um acidente no meio de dezembro, que é, tipo, impossível parar no teu ramo, né? E aí, tipo... Assim, ou eu vou viver ou o negócio vai andar. Então, assim, na verdade, o negócio andou, tu viveu, tu conseguiu te superar, entendeu? Então, assim, que sirva de inspiração para todo mundo. Saber que pode ter um momento para fazer sua academia, que você pode ter um momento para brincar com seu filho no dia, que você pode chegar mais tarde no seu trabalho um dia e sair mais cedo, ou não trabalhar 2 dias, você pode. Porque ele vai continuar do mesmo jeito. E se você não parar naquele momento, você pode não ter outro dia, outra chance para poder fazer isso. Só para pegar teu gancho. A gente aprendeu há pouco tempo atrás, tivemos aí um paramundo. E a gente esqueceu? Parou. Shopping fechou, 3 meses fechado. E nós não aprendemos nada, né? A gente foi, fechou, parou. E aí? E tem risco de morte, não é negócio de risco de vida. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que as coisas têm que fazer sentido, né? Tem que ter esse sentido. E saber que é finito também, né? Então, essa roda não tem uma hora que ela para. Então, tenho uma filosofia estoica, eu aceito as coisas como elas são e sei que essa vida acaba já. Então, dá para perder tempo com muita coisa que não vai fazer sentido, né? Então, tem que fazer sentido, tem que deixar
um legado, a história tem que fazer. Eu vim aqui conversar com vocês, eu estou contando a minha história, né, como ela se apresenta, com todas as dificuldades, né, que a vida me deu, né, eu fui sorteado para um monte de coisa, mas o avião caiu, era para morrer, não morreu, ao sentido que tinha que ter na vida. Então, esse aqui é uma das coisas que eu aceitei como uma missão de vida. Se a minha história puder inspirar uma pessoa a mudar uma atitude e, quem sabe, fazer a diferença, que seja. Então, estou aberto para sempre isso. É por isso que minha rede é aberta e as janelas são abertas e que Deus mande. Roberto, muito obrigada, né? Realmente, se esse episódio não foi inspirador, não sei qual será. Parabéns, né, por você encarar a vida assim, né? Você podia estar aí chateado, acabado, né? Poxa, eu amava fazer esportes, eu perdi o pé por algum motivo. Mas aí você acabou de falar, o avião caiu, eu perdi um pé, mas eu estou vivo, né? E a gente, às vezes, fica tão brabo, tão desanimado por coisas tão menores, né? Do que perder um pé, por exemplo. Então, realmente, essas histórias fazem a gente repensar os motivos pelos quais a gente se chateia na nossa vida, né? É verdade. Então, muito obrigada. Tá? Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque foi muito bacana. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Oficial. Toia Rodrigues Oficial já. Garota! Subiu! Com estrelinha azul! Com estrelinha azul! Já subiu a cabeça! Garota! Toia Rodrigues Macedo. E caso você não tenha gostado, você pode ir diretamente no da Jaiane Aguilar Oficial também. Obrigada, gente. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Por favor, mandar aviãozinho pra todo mundo. Bora fazer essa história do Roberto alcançar o mundo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.